Muito boa noite! Bem-vindos a mais uma rubrica Chá Lu apresenta Astro Lover. E hoje uma substituição de última hora. A nossa Ana Lu Bambirra ficou doente e eu arranjei esta solução maravilhosa. Que o universo sabe bem o que é que deve fazer. É a estreia da Cibele, da Astro Baldeia. Eu conheço a Cibele por causa da internet, por causa da minha conta. Ela é uma querida, ela enviou-me umas prendas. Eu tenho tido prendas, eu adoro, isto realmente é fantástico. Ela ofereceu estes 2 livros para mostrar que realmente eu a acompanho no confinamento. Ela é brasileira, ela mora em São Paulo. Se ela está a apresentar, já te chamo. Estou aqui a falar das prendas que tu me deste. Eu recebi esta bênção deste livro do Leonardo Astrólogo, do Pedro Tornaghi. Foi um discípulo da Dona Messi, não é? Depois a Cibele já vai explicar melhor, mas acho que é a Dona Messi, é assim. E esse livro que eu adorava ter, do Valdemar Falcão. E então ela arranjou. Olá, Ana Maria Pereira Teixeira, minha linda, obrigada por estar aí. E então a Cibele ofereceu-me, juntamente com estas coisas fabulosas, vejam só os miminhos, olha, adorei. Eu pôr nos meus presentinhos, nas minhas coisinhas. E então ela foi uma querida. É a estreia da Cibele. A Cibele tirou o curso de letras na Faculdade de São Paulo. Olá Marisa, agora sim! E ela trabalha como mediadora, conciliadora, dizem eles, da justiça. E ela é muito, muito querida. É uma astrolover. É a sua estreia. Vou-lhe fazer as perguntas sobre o seu amor à astrologia e também vamos falar de livros. E é curioso porque ela tem o Sol no 1. Ela diz que é a primeira vez e está um bocadinho nervosa, mas a verdade é que uma pessoa com Sol no 1 é certo que é aquário. Vai brilhar, de certeza, vocês vão ver o brilho dela. Tem a lua em Garanguejo na sexta e ela a cuidar de mim, mandar-me os livrinhos todos que eu quero e que peço e que sonho. E ela manda-me, tão querida, Cibele. E eu ascendente aquário, portanto, é uma mulher da nova era, vocês vão conhecê-la, eu sou fã. E aconteceu assim, realmente surpreendeu-me, mimou-me, agora percebo, uma lua em Caranguejo na 6, não é? Está tudo explicado. Ah, Cibele! Olá, Olá, querida, oi, boa noite. baixa um bocadinho a... Boa noite. Baixa um bocadinho para se ver, para ficares lindíssima na ecrã, mais para baixo. O telefone, consegues? Ao Aqui. contrário. Olá! Olá, Os filhos fazem sempre essas coisas. Estás boa, querida? A mãe vai olá, estrear-se na live contigo. sim, vamos lá. Se gostasses de astrologia, eu também te entrevistava. Tens que estudar. Ainda não, Ainda não. ainda não. Eu vou deixar ela a hora que ela quiser escolher, né? Então, Claro, evidente. Olha, eu também estou aqui a ajeitar, porque às vezes a gente mexe nisso e depois não fica tão bem. Mas estás a fazer ao contrário, estás a pôr o teto e eu quero exatamente a tua cara, exatamente. Cibele, como eu é tô que te tentando sentes a fazer a apoiar tua aqui. estreia comigo? Nossa, muito nervosa aqui. Não estejas, imagina que estás a falar comigo como se fosse um café. Esquece, esquece. Olha só para mim. Porque a verdade é que é muito mais fácil do que uma câmara de televisão. Eu já fui filmada por acaso para a televisão e eles metem a câmera assim mesmo em cima de nós e isso é um bocado intimidante. Agora assim estamos a olhar para o nosso telefone. Pensa nisso, não penses. E depois vamos falar da astrologia, dos livros maravilhosos que a gente troca. Por isso esquece, não te preocupes com isso. Vai ver. E tu precisas realmente te habituar, porque uma pessoa com ascendente aquário é uma mulher da internet, de redes sociais, não é? Com o sol em Ah, aquário, sol no 1. É o teu futuro, Cibele. Falares dos teus livrinhos todos, não é? Aquele projeto que já vais contar. Mas estás cortada aqui e eu acho que mereces estar. aqui, não, eu tenho que fazer o contrário, né? Ah, É que eu tô. exatamente, exatamente. É a primeira vez que tens todas as desculpas do mundo. Peraí. Sim. O problema é que eu tenho que deixar o celular aqui no carregador e ele tem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Sim. Se eu Olha, vou-te afastar. mostrar um segredo. Quando avançares, vou-te mostrar aqui um segredo. Olha, isto liga aqui o som e a bateria. Estás sempre safa. Pois é. Olá, Sinira! Olá!
querida, a aparecer. Olá, Dani Sol. Sinira, faz uma semana, o tempo voa, não é? Que a gente falou aqui, nesta rúbrica. Já sei que vocês não usam muito a palavra rúbrica, não é? A Sinira disse-me que vocês não usam. Pois é, nós usamos. É uma forma de explicar que é uma programação que acontece todas as semanas, não é? É uma espécie de um programa, não é? E acho que é engraçada a palavra, mas a Sinira disse: nós não usamos nada disso aqui. E eu, pois, vocês também usam palavras que a gente também já não usa aqui, então vamos trocando figurinhas, não é? E assim, você, às vezes, vocês precisam também falar mais devagar. Pois é, avisa-me, eu esqueço-me. Eu falo muito rápido. Já me disseram que isso é um reflexo de eu ser tímida, vê lá. Que eu falo com ansiedade. Uma psicóloga disse-me isto. Que eu falo com muita ansiedade para ver se acaba depressa. Eu fiquei muito admirada. Olá, Mia! Não, mas Querida! eu acho que o contrário também deve acontecer. Se a gente falar muito rápido, vocês não entendem também, né? Porque o sotaque é bem Eu entendo. diferente. Porque Quando vocês fala abrem muito bastante a rápido, boca, né? Então entende-se muito bem. O problema é que eu falo rápido e como as palavras. Portanto, se não perceberes, diz Alexandra, disse outra vez que eu não estou a perceber. Eu acho até que, não sei se é isso, ou se eu me entusiasmo. Eu às vezes esqueço-me e entusiasmo. Não sei, eu ainda não estou na dúvida se é reflexo de timidez ou se é entusiasmo a mais. Não sei, olha, na verdade também não me interessa nada. Olha, a primeira pergunta que eu te vou fazer, os portugueses entendem tudo, a minha está a dizer, a minha está lá no Porto, lá em cima. Está a ver aqui a Cibele em São Paulo. Oh, minha, é a estreia da Cibele. Olha, o gatinho também faz parte hoje. Olha, tão fofo. Olá, boa noite, Manela. eu te falei esses dias, ela nasceu no mesmo dia que eu. Olha que Foi? coisa. A gatinha? Mesmo signo, mesmo tudo. Foi, pois foi, tu falaste. Que máximo. Então, a Achei. minha filha foi adotar. A gatinha, a gente já pegou ela com 6 meses. Sim, 4. E quando ela chegou em casa, porque assim, a mãe dela estava no abrigo, pegaram a mãe dela na rua e o parto dela, né, ela deu à luz as gatinhas num abrigo. Então, por isso ela tem uma certidão de nascimento. Aí a gente Pois foi, sabe que dia que falaste. ela nasceu. E aí Pois ela chegou, quando ela foi. chegou em casa, ela chegou com um cartãozinho. Olha, nasceu às tantas horas como eu. Eu também estava na sala de partos a olhar, a pôr toda aqui para olhar para o relógio. Pois é, a minha Júlia não tive essa sorte. Olha, a Mia está a mandar um beijinho por ser a tua estreia. A Mia é muito querida, tens que seguir a Mia Pura Coach. Pura Coaching, tens que seguir, ela é fora mesmo. Olá, António Pedro, olá, boa noite. Então vamos lá, Mia. A Mia nada, desculpa, estou a pensar na Mia. A Cibele. Cibele, diz-me assim, consegues assim situar quando é que tu te apaixonaste pela astrologia? Consegues lembras-te do momento em que te apaixonaste? Olha, eu comecei assim na curiosidade. Então, já tinham me falado, vou fazer seu mapa astral, e eu fui na curiosidade, assim. Tu tens Júpiter na 3, eu já vi o teu mapa, né? E aí fiquei. Faz sentido. E Urano na 9. É astrologia, né? Aí eu fiz, assim, eu ouvi muitas coisas que eu estava precisando, Na altura. eu fiquei muito surpresa. E eu vi, assim, várias coisas que eu estava precisando ouvir e coisas que iriam acontecer mais para frente. Uhum. E, assim, foi como uma preparação, sabe? Eu acho que eu fui na hora certa. E foi assim, né, uma história mais que, assim, foi uma história, na verdade, triste, mas que me ajudou a passar. Eu fui numa astróloga e ela, assim, ela não foi muito clara, mas ela deixou, olha, esse período aqui para você vai ser um período difícil, você pode passar por certas coisas, pode ser o que você está planejando pode não dar certo. E foi assim, foi exatamente isso que aconteceu. E aí, assim, quando aconteceu... É que, assim, uma história triste, meio pessoal, porque, na verdade, eu estava grávida. Eu vi logo que era isso. Eu estava tentando engravidar, na verdade. E aí, ela me falou, assim, ela falou, olha, esse período aqui não é um período bom. Mas, assim, você está tentando engravidar, a hora que acontece, você fica super contente, né? E aí,
Tu não gostaste O que nada de vir aconteceu é ela que eu dizer-te perdi isso, como é com óbvio. 8 semanas, né? Eu perdi tive com um 10, vê aborto. lá. É curioso, Sibel. Foi a primeira gravidez. Olá, vemos em mim! Foi a primeira gravidez. Foi. Ah, Aí eu tive um aborto eu também. espontâneo, mas assim, eram 8 semanas. E aí, assim, já foi uma amostra de que funcionava. E assim, ela não falou assim, olha, você, porque tem esses catastróficos, né? Fala assim, olha, porque vai isso Pois acontecer. tem. Não, ela falou assim, olha, Tem. Mega drama. Mega... você tá passando por um trânsito difícil, toma cuidado, fica atenta. E aí, quando Qual era, aconteceu, e era realmente trânsito de quê? aconteceu, Pelotão? oi? Diz. Era trânsito de pelotão? Na 5? Agora eu não lembro. Era algum trânsito na 5. Era algum trânsito na 5 que agora eu não vou lembrar, porque isso, né, já faz mais de 10 anos. Sim. E aí, e ela me falou, o que ia acontecer. E assim, quando aconteceu, eu fiquei. Não é um conforto, porque isso nunca vai ser É assim, é confortável. horrível. Eu passei pelo mesmo. É horrível, é Mas horrível. você sabe que, né, aquilo de alguma Estava forma escrito. estava. Uhum. Exatamente, que não. Aquilo ia passar na minha vida. Então, Sim. era um caminho que eu ia ter que percorrer. Sim. Né? Então, Sabes que eu também passei por isso e é muito complicado, a situação é muito complicada. Até, passa quando temos uma gravidez feliz, eu acho. Só me passou quando eu engravidei do Santiago. Olá, boa noite! Mas também me ajuda muito, eu agora já falo sobre isso, sem chorar. Eu pensava que falava disso a chorar, mas não. não. Ai, o duro da live é isso, a gente está tão perto, mas eu não posso te dar um abraço aqui, né? Porque. Mas falar sobre isso é bom, porque vemos que não somos as únicas, não é? Mas é horrível. Mas o bom da live é isto e ao mesmo tempo é a verdade, não é? É a emoção aqui. E pronto. Já foi há muito tempo, mas parece que é ontem, não é? Não, uma coisa que você nunca esquece, que não sai de você, né? Você pode ter 10 filhos seguintes Eu fiz e uma cada live um. a semana passada foi com quem? Foi com com a Rafaela há 2 semanas e falei sobre isto na boa. Agora, olha, estava a dizer que não ia chorar. Realmente, a pessoa nunca. Eu já falo disto há 5 anos na boa. Mas pronto. A astrologia que dá vontade de rir, não é? Dá muita felicidade. Mas sim, é ótimo. E foi engraçado que o Santiago foi quando o trânsito de Saturno tocou na minha lua, na casa 5. Foi muito engraçado. Então eu tive aí 4 astrólogos que me avisaram: Alexandra, vais engravidar. E eu queria esconder toda a gente e fui apanhada, completamente apanhada. Mas é maravilhoso. Gente. Não. E então ficaste apaixonada pela Tem astrologia. um oceano nos separando, né? Eu queria muito te dar um abraço, assim. Eu sinto o teu abraço. Isto é incrível, estas comunicações virtuais, porque eu parece que eu já te conheço, sabes? Quando tu. Obrigada. É assim, temos que agradecer à Cibele, porque eu tive um monte de emoções hoje, porque a Ana Lu não pôde fazer a live. Eu convidei imensas pessoas que, claro, com 2 horas de antecedência ninguém pôde aceitar. E a Cibele aceitou. Ainda por cima a estreia dela foi brutal, não é? Obrigada, obrigada. O meu professor João Cunha já dizia: Alexandra, não acontece nada se você não fizer. Só que seria a primeira vez que eu não faria, percebes? E é o meu lado taurino, né? Da constância, da regularidade, da teimosia. E eu pensei: mas eu conheço tantos astrólogos que quero tanto falar, não acredito que eu não vou encontrar. E então, olha, aqui estás tu, que tu dizes que não és astróloga, és astrolover, mas este programa é para astrolover, portanto, é para toda a gente que adora a astrologia, portanto, és muito bem-vinda. Então foi assim que tu te apaixonaste, foi por acaso, não é? E é perfeito, Cibele, porque eu costumo dizer e eu costumo ouvir, não é? Que a pessoa realmente só pode dizer o que é a astrologia depois de experimentar. É uma experiência, é uma linguagem e depois é uma experiência. Não é? Não dá para, acreditas. Não é acreditar, a pessoa tem que se permitir, não é? Era a minha, posso fazer personagem da Não, mas astróloga. assim, eu acho que a gente não tem que acreditar na astrologia, a gente tem que Sentir, estudar a não é? astrologia Estudar, e exato, exatamente, Cibele. estudar e testar, ir testando, ver se funciona, testando todo dia, assim. Que nem
quando falam para mim, eu não acredito em astrologia, e eu falo, mas é que a Já astrologia experimentou? não acredita em você também. Então, vocês estão fritos. Porque assim, a gente vai Exatamente. passar, eu vou passar, né? Essa pessoa que não acredita em astrologia vai passar também, a nossa história se apaga, mas a história da astrologia não se apaga. Então, não Exato, tem precisa de 5 mim, mil não precisa anos de ou mais você. ainda, né? É que eu hoje, por Exatamente. acaso, eu hoje fui à Constância, não sei se viste, não faço ideia. Porque tu vais cá, Cibele, para o ano? Acho difícil. Oh, Cibele, era tão giro, tu vires. Eu fui lá ao planetário, porque eu pensei, como é que eu posso saber como é que vai ser? Olá, também, olá, Ana! Como é que eu posso saber se as pessoas vão gostar ou não se eu não conheço, não é? Então eu fui lá hoje, foi uma maluquice. Cibele, eu não gosto de arroz e também ele também não gosta de mim. É a minha, tens de conhecer, é brutal. E então, fiquei fascinada. Só claro, a rapariga era astrónoma, não é? Estás a imaginar o que eu passei. Mas ela falava tudo, eram as constelações, as estrelas, os planetas. Ela não entendia que a astrologia é mãe da astronomia, também não queria estar a ser, não é? Mas eu sabia tudo, versão simbólica e as histórias, a mitologia e os nomes que eles davam. E ela ficou um bocadinho admirada. Eu sabia a estrela da tarde, eu fiquei surpreendida com o meu conhecimento, que eu achava que era muito deficiente. Afinal, nem é tanto como eu pensava. Mas ela ficou muito admirada. Ela dizia, aqui é o trópico de Câncer, aqui é o trópico de Capricórnio. Eu, sim, porque é o solstício de inverno e verão deve tocar, o sol deve estar no signo, nesse momento está no signo. E ela, é por isso que é assim. Eu, sim, é o signo. Só que ela, tipo, astrologia signos, não. Então foi muito engraçado, porque ela estava disponível, não é? Quando a pessoa não está disponível é horrível. Mas ela estava disponível a abrir, não é? E eu queria também aprender com ela. E foi muito engraçado, gostei muito daquela visita e vamos fazer completamente a visita ao Parque Astronómico Constância, porque ainda por cima vai dar para observar com o telescópio. Fiquei maluca, Cibele. Fiquei maluca. Não. Adorei, adorei. Imagina, é lindíssimo, né? Você É que vê. ali naquela zona de Portugal é mais acima, não é? Aquela zona vê-se o céu. Aqui em Lisboa não dá, com a poluição. Mas lá, ali dá vê-se o céu completamente. Então é uma sensação. Depois os telescópios gigantes. E depois eles têm um parque astronómico, assim como o Nando fala que tem lá em Campinas, não é? Vocês. Deve ser parecido. E não, eu estou indecisa. Se mostram as fotos, porque por um lado eu quero estimular, por outro lado eu quero guardar alguma coisa de segredo. Então ainda não decidi que se vão revelar ou não aqui fotos no Insta. Mas adorei muito. Foi muito engraçado. E tenho que Não, lançar mas rápido, porque ainda é longe e é caro, não é? As pessoas têm que juntar. Eu quero fazer prestações para a pessoa poder vir, toda a gente poder vir. é Então, uma viagem que tem que ser bem planejada, né? pois tem, pois é. E eles perguntavam, mas quantas pessoas é que vêm? Eu disse, eu não sei! Eu não. Tua filha é uma fofinha. Depois vem-me no encaranguejo, vê-se lá com a filha assim. Olá, Marisa, boa noite! Ela E ela o quê? tem. Ela o quê? Ela é touro, mas Ela é touro, que dia? O melhor signo do do mundo! dia 8. Dia 8 de maio. Mas 8 também é muito bom. Eu sou de 5. É maravilhoso. É pertinho, né? 5! Conheces? Eu conheço eu tenho uma amiga que ela é de 5 também, 5 de Dá-lhe maio. um beijinho meu. Diz que o Chá na Lua gosta muito dela. Está bem? Porque somos manas desse dia de aniversário. Não é? Eu gosto Então, muito. só que assim, ela é taurina, mas lua em câncer e ascendente em câncer. Então, você imagina. Ai, meu Deus. Eu sou É muito Ela mais também é lua em emoção. câncer? Ela também é? Como tu? É. Que engraçado. Nossa lua é igual. Que giro. O meu filho é só em Sagitário e eu tenho a lua em Sagitário. É engraçado, não é? Ela não te larga, é maravilhoso. Então vá, foste a essa astróloga e ficaste rendida. Isso foi em que ano? Há 10 anos, não é? Porque o bebê foi há 10 Isso, anos. mais ou menos isso. Deu um pouquinho mais, né? Porque a Vitória Portanto, estamos a tem falar 10 de anos. 2011, é isso? Um pouco antes, isso, 2010 mais ou menos. Isso deve ter sido em 2010. Uhum. E depois começaste aí? a estudar astrologia quando? E aí, bem, assim, aí eu fui fazendo, depois que eu fiz isso, aí eu comecei a fazer minha revolução solar. Então, todo ano eu ia fazer. Eu também ia, eu Eu também. faço, né, ainda, a revolução. E aí, assim, depois já de uns 8 anos fazendo, acho que uns 2, 3 anos atrás, aí eu comecei na verdade, a estudar, né?
Porque eu acho que assim, o primeiro livro que eu Júpiter li na foi 3, não o... é? Oi? Júpiter na Júpiter na 3. 3. Adoro estudar durante o dia. A Adoro. tua rotina, claro. Claro. E aí, eu li, acho que o primeiro livro que eu li foi História da Astrologia. Mas assim, eu não estudava. E aí, eu li alguma Pois, coisa assim eu ou outra. percebo. Eu também andei assim. É assim, a E passar na diagonal, vamos às aulas. Eu ia às aulas também. Mas aquilo não ficava, não é? É completamente diferente de estudar, de ler, não é? Completamente diferente. É. então. Não, é completamente diferente. E eu tenho assim, que eu preciso de aula, eu preciso de método. Eu não Precisas. consigo, Aham, precisas. Eu também não precisei. consigo fazer assim, vou ficar só de ler. Eu acho que é insuficiente para você, né? Se É. você quer se dedicar a alguma coisa. Então, assim, eu quero ainda estudar, ir para uma escola mesmo, né? Então, vocês têm escolas tão boas aí, meu Deus. Nossa, tem muitas. Mas quando minha filha era pequena, não tinha condição, né? Agora que ela já está numa idade, né, que já está um pouco maiorzinha, que já está com 10 anos, é o horário. Uau. É o tempo de eu voltar a estudar, né? Não, claro, claro, E claro. aí eu até eu fui tentar me inscrever na escola que você estuda, mas não tem vaga para iniciante ainda. Quem sabe ano que vem? Saturnália. Ah, porque tu deixaste de dormir, não é? Porque houve uma altura que estava aberta as inscrições. Não, para o segundo semestre não vai ter. Eu acho que deve ter tido no Ah, primeiro semestre. E eles não pois. deixam entrar em turma que já começou. Você tem que começar do Aham, zero. Né? é. Mas aquilo dá Então, uma vontade imensa de começar tudo de novo. Eu estou agora no fim e apetece-me começar outra vez. É como no tango, sabes? É, porque são diferentes leituras, porque depois tu percebes a lógica e depois dá-te vontade de ouvir outra vez e já, apesar de ser a mesma coisa, tu ouves e é outra coisa. É engraçado. Porque o João às vezes deixa a gente assistir a uma aula ou outra e é incrível porque, apesar de ser iniciados, é uma delícia. E eu lembrei-me do tango argentino, quando eu comecei no início, eu achava muito estranho os avançados estarem na minha aula de iniciação, achava aquilo estranhíssimo. Mas agora eu entendo, porque depois tu percebes mais ou menos a lógica, a mecânica, tu vais para o pormenor, tu vais para beber, para aquilo ficar mesmo bem estruturado na tua cabeça. E depois, claro, eles vão mudando de professores e então às vezes apanhas outra forma de dar a mesma matéria. Portanto, é extraordinário. Extraordinário. Acho que faço lindamente, fazes mesmo muito bem. Mas também tens a astrolusofonia, estou a brincar, a astrolusofonia não é para ensinar. Tu tiveste ontem, não me lembro. Tiveste ontem? sim, Foi uma eu espécie de vou aula, não é? Dá vontade da pessoa aprender a fazer aquilo. Muito difícil. não, eu gosto, eu adoro as palestras do Astrolusofonia, eu assisto todas. Por enquanto foram só 3, né? Mas eu Foram assisti quatro, as foram 3. quatro. Primeiro foi o Simão, depois foi o João Acuio, depois foi a Filipa e ontem foi o Nando. É verdade, contei errado. Mas eu É. assisti as 4. Que bom. Sim. Por acaso não reparei em ti, não estava. A pessoa também está. Não reparei, não tive tempo para estar. Não te vi, não te vi. Eu não te disse olá, acho eu, disse? Ou se calhar disse estou choné. Olha a Rafaela! Olá, Rafaela! Amanhã temos. Tenho que fazer publicidade, desculpa, Sibel. Amanhã a Maggie Hyde vai fazer uma palestra para toda a gente que fala português e astrologuês. Não é, Rafaela? A Rafaela está aí do outro lado do mundo, no Brasil, a fazer a publicidade do curso do Simão. O Simão é que vai promover. Eu e a Vênus e mim estamos aqui deste lado a promover e não podem perder. O preço é fantástico e ainda está abertas as inscrições até. Acho que até à meio-dia, assim, é muito acessível. Decidiu o Simão, não é? Mas nós concordamos. 15 euros é completamente oferecido. Não podem dizer que é por causa do preço. Olá, Liliana, Não, minha eu já me querida, inscrevi, Martim já Virgem. me inscrevi. Já te inscreveste? Boa. E eu acho que depois podes pagar a Rafaela e depois ela passa para o Simão. Ah, O não, Brasil. Fizeste transferência internacional? eu fiz até. Eu fiz. Dá para você Fizeste? fazer por PayPal. Ai, ok. Dá? Uau. Ok, não E aí, sabia. É que o Simão diz que aquilo demora um mês a chegar com o PayPal e eu estava a dizer mal do PayPal, não sabia. Não e sabia. Boa aí, noite! Marta é Virgem na 10. A minha aluna querida. E muito mais. Então vamos anunciar em breve o que aconteceu naquele dia na Vela Latina, não é, Liliana? Ainda não revelámos.
mas vamos revelar, estamos só a criar impacto. Então, conclusão, pois voltaste sempre a essa astróloga, não é? Voltaste a dizer, olha, é verdade, tinha toda a razão, estou aqui porque realmente estou rendida ao poder da astrologia. Foi? Isso, e assim, é toda vez, todo ano você vai. Bem, eu não parei de fazer, né? Eu Então eu sei, eu faço. também ia, era a minha prenda de aniversário. Mas aquela astróloga em particular foi aparecer na tua vida, assim, do nada? Ou alguém te falou dela? Ou... Porquê aquela astróloga? Tu não a conhecias? Foi. Não, não conhecia. Foi assim, eu fui com uma amiga, ela foi numa. Era uma. ah, minha amiga, ela foi. É que era um lugar assim bem amplo, Pois, tinha é sempre várias com amigas. Eu coisas. também, a minha primeira vez foi com amigas. E aí, porque assim, minha amiga, na verdade, foi lá buscar um floral. Era uma. Lá tinha um yoga, tinha várias Aham. coisas, né? Várias terapeutas holísticas, e tinha um cartãozinho lá dessa astróloga, e ela morava perto da minha casa. Aí eu peguei o cartão, liguei, marquei, assim, foi muito por acaso que eu encontrei ela. E aí eu fui, Presencial, não é? Nesse tempo era presencial. Temos e que fazer aí. este apontamento histórico, não é? Eu sempre Não, fiz presencial. esse foi meu primeiro ano que eu fiz, Que idade fiz tu um, tinhas, né? lembras-te? Oi? Que idade tu tinhas? Naquela época, eu devia estar com uns 34 por aí. Já tem uns 11 anos isso. E aí, bem, eu fui na casa dela, aí o ano seguinte eu também fiz com ela, e só que aí depois eu mudei, né? Mudei, e aí eu fui em outra, e Acho ótimo, mas eu digo sempre aos meus clientes, vão a vários, não fiquem só comigo, porque cada astrólogo tem uma visão diferente do mapa, então é enriquecedor, não é? não, e cada astrólogo tem um ponto de vista, e cada vez É, aquele astrólogo vai te falar o que você está precisando ouvir. ouvir, é. Então, né, na segunda pessoa que eu passei, nossa, ela era ótima e ela precisava me falar umas coisas também. Ela falou, e aí eu fiz com ela também uns 2 anos. E aí, quando eu mudei também de novo, que eu moro, na verdade eu não moro em São Paulo, eu moro em Osasco, que é colado em São Ah, Paulo, mas é muito perto. Osasco. E aí, quando eu mudei para cá, aí aqui também eu encontrei outra que é perto de casa. Então, que a Malu Sim, o Brasil tem já imensos faz, astrólogos, é fabuloso, fabuloso. eu acho que É eu um já faço mundo. a minha evolução com ela há uns 4, 5 anos. Já, faz um tempinho já. Mas aí eu vou lá para Mas saber. agora quando tu vais à consulta, tu já sabes, já estudas, já percebes, é Não, diferente. não, completamente diferente. E É ela outra coisa, não é? já consigo falar com ela assim, um pouco mais Percebes porque é perto que da ela diz aquilo, não linguagem é? Percebes porque é que astrológica. ela diz. É completamente diferente. Exatamente. E aí, quando ela fala um trânsito, que nem há 2 anos atrás eu tive um trânsito de Marte bem complicado. Hum, E aí ela já falou assim, olha, Marte está passando aqui, você toma cuidado, né? E aí exatamente que é o que vai acontecer. Então eu já consigo, e aí para isso, assim, o que eu acho ótimo é ter essas agendas, porque antes você tinha que ficar anotando à mão, se você quisesse, né, saber qual que era o trânsito. Hoje em dia já tem agenda com todos os trânsitos, você só faz as anotações, que nem ah, ela é? Eu não sei nada disso. tem. Aqui no Brasil tem uma que tem assim, não é pessoal, são os trânsitos Ah, gerais, eu né, que pensava estão que era acontecendo. pessoal. Ah, Não, tá. pessoal não, porque não tem, porque aí vai ter que fazer uma agenda para cada pessoa, né? Aí fica impossível. Sim, sim, eu estava a pensar nisso por acaso. Aí, mas assim, agora já tem várias que dão as Ah, posições por Liliana. dia. Aí aqui que eu uso é da Casa Ciclos, que chama. Ah, E é? eles têm uma agendinha que vem com todos os. Aí todo dia vai ter todos os trânsitos lá, já fala quando o Mercúrio vai entrar em retrogradação, você sabe de tudo. Bem bom, Só bem que bom. só serve para quem lê astrologia, né? Porque ali é uma linguagem, só serve para quem lê, porque aí você já sabe, e você tem que ter em mente também o seu mapa para você saber se aquele Aham, trânsito te afeta ou não, mas eu acho ótimo. é. Porque
facilita muito você não ter que, imagina, você andar com uma, eu uso a efeméride de papel, né? Então eu gosto dessa aqui, ó. Não sei se dá para ver, eu não consigo ver porque eu não sei o que Eu não você usa conheço. para. Eu Eu uso uso essa esta aqui. aqui, só que Então não dá para. o meu é americano e está sempre um dia atrasado. Atrasado? Atrasado. Sim. Não, às vezes você tem que fazer a. Ah, não, não é o mesmo que o seu é diferente. Então, mas é isso aqui, ó. Você andar com isso aqui não dá, né? Vai não, vai não, vai não. Pois é, pois é, pois é. Que máximo, que máximo. Olha, deixa-me dizer uma coisa que estou a adorar. Estou a ouvir o coisinho da gata, a água da gata. Mas dá um ar ótimo, dá um ar zen, sabes? Parece que estamos a fazer tipo numa clínica de spa. É ótimo. A tua preocupação revelou-se ótima, porque acalma e dá assim um ar diridi. Não sei se vocês ouvem em casa a água dela a cair, a água da gata, parece-me divinal, parece-me ótimo. Eu por acaso também tinha isso, mas a minha Júlia, pá, aquilo não correu muito bem, não sei, não correu bem. Tenho lá, eu não sei se é assim uma assim redonda, cai a água assim por fora. Se calhar é a mesma marca. Eu adorava isso, eu acho que gostava mais eu do que da gata. Ela tem tipo uma torneira, que é, mas é porque é É super novo importante e ela isso. ela não gosta que mexa nas coisas dela, por isso que eu nem tirei. Ela é igual a ti, ela também deve ser aquariana. Não gostam que mexam no seu próprio espaço. Não. Se tem uma coisa que o acariano precisa que seja respeitado, é espaço. Espaço, claramente. Exatamente, ela não gosta. Mas tu tens uma lua em caranguejo, vá, menos mal. Agora uma lua em aquário. Ui, o meu Santiago tem lua em aquário, por acaso. Por acaso, ele desde pequenino que come sozinho. Mãe, eu como sozinho, com 1 ano. Eu sabia o mapa, está bem, vá, anda lá. E agora vê-se muito o ascendente dele de virgem. Ai, mãe, que horror, isto está tudo sujo, mãe. Limpa aqui, com ar assim, enojado. É uma coisa qualquer. Quer dizer, eu penso, ai meu Deus, vai me dar imenso jeito. Espero que aquilo se transforme e ele queria lavar a louça, lavar a roupa, ajudar a mãe, né? Espero que isso se transforme. Vamos ver, vamos ver. Então, não, tomara que Era muito bom. lado, né? Era ótimo, era ótimo. Também, então as minhas perguntinhas. Então, continuas a estudar, autodidata, não é? Ficar para um ano és uma aluna da Saturnália, quem sabe? Eu adoro, eu adoro. Sou fã, já percebeste, não é? Que eu estou sempre a falar deles. Não, você sabe que eu não conhecia João Acuí, eu fiquei... Não. É engraçado que o seu canal, eu comecei a acompanhar o seu canal, e eu conheço um monte de astrólogos brasileiros que eu não conhecia. Eu é que te apresento. Exatamente. Que máximo, que giro. Pois é, olha, eu conheci o João Acuio, eu acho que foi ele que veio falar comigo. Eu não sei explicar bem como é que aconteceu, porque já foi em 2016. Eu acho que estava grávida. Ele apareceu na minha vida no meu computador, se não me engano. E eu, olha ela, é mesmo lua em caranguejo. E ela é lua em caranguejo, são as duas luas em caranguejo, agarradinhas. Duas luas em Que engraçado, porque eu nunca tinha feito uma live com uma filha a agarrar a mãe. É mesmo lua em caranguejo. Que engraçado. Que giro. É muito giro. Se bem que o Santiago também quer aparecer. Há bocado pôs a cabeça, não é? Mas é ele que quer aparecer, não é ele agarrado à mãe, como a tua filha. É giro. É giro ver a astrologia na forma de estar, a todo o lado, não é? Eu às vezes eu por mim sem querer e digo, então, carneiro. E as pessoas ficam assim para mim, como? E eu, não, desculpa lá, desculpa. E eu estou muito mais tolerante, porque eu não tinha paciência. Agora sou mais condescendente, muito mais condescendente. Então, nestes dias do encarneiro, não sei se vocês estão a sobreviver, não é? Mas eu fisguei-me. Eu hoje fui Constância e foi a melhor coisa que eu fiz. Adeus! E achei engraçado, porque uma colega minha da Saturnália contou que ela estava a falar no canal dela, do Encarneiro, e de repente ela diz, oh meu Deus, eu ia só tirar com o isqueiro um fiozinho da minha colcha. E de repente, quando eu dei conta, tinha a colcha toda a arder na minha casa. Devia ser uma colcha sintética, assim. É mesmo literal, o encarneiro, não é? Fogo por todo lado, incrível. É impressionante. Mas é incrível, é mesmo. A lua é tão. É só a pessoa estar atenta, porque é mesmo. Eu tenho cá em casa um relógio suíço lunar. Eu consigo ver nos comportamentos. Ou então, eu acho que é ele, não sou eu, mas eu consigo ver, quer dizer. Então, quando são assim mais complicadas como a dois, eu fujo. E assim passo longe da confusão. A Maria José também deve saber estas coisas.
que ela estava sempre a pedir, ai, Alexandra, fala a parte menos boa. Só que eu tenho a lua em Sagitário. Não dizer mal da lua em Carneiro. Ai, Deus, ela tem a lua em Carneiro. Oh, Maria Gé, eu que nunca digo mal da lua, não é? E a Gé está sempre a pedir para eu falar, agora é logo a sua. Muito bom, muito bom. Muito bom. A ironia da vida, Maria Gé. Ela está-me sempre a pedir para eu dizer a parte má. E eu lá tento lembrar-me dela e fazer um esforço. Qual é a parte má desta lua? E agora estou a dizer mal, entre aspas, né? Que é a verdade. E é a dela. Muito bom. Olha, vamos falar dos livros, dos teus gurus. Tu, entretanto, foste colecionando livros, não é? Inclusivamente eu sou uma privilegiada porque tu mandas-me livros do Brasil. Estou ansiosa de receber a próxima encomenda. Ansiosa. E espero que corra tudo bem. Já sei que me mandaste aquela mensagem a dizer que estavas com medo. Não tinhas medo, porque eu fui lá perguntar, eu mostrei o código, e ela disse-me, isso agora foi para o centro Marlin e depois vai para não sei onde e vai demorar para aí 5 dias ainda. Eu, pronto, está bem. O que me interessa é que chegue, não é? Zero. Muito bom, Marisa. O que interessa é que chegue, não é? Mas chegaram aqueles, portanto, vamos lá ver se chegam os meus também. Espero que chegue Eu logo. tenho imensa. Olha, Ivan! Eu tenho imensa pena dos livros não ser uma coisa garantida, porque se fosse garantido. Eu mandei aqueles livros, mas com um bocado. Eu é que estou com medo. Porque a sensação que eu tenho é que os vossos livros chegam cá. Agora, eu já tentei mandar várias coisas para aí e não chegou, veio devolvida. Tipo, coisinhas aqui de Portugal, lembranças, não é? E veio tudo devolvido. Para ir para 5 endereços diferentes. 1, 2, 3, 4 endereços diferentes. Um bocado chato. Nossa, e devolveram todos? Todos para nós, tudo. E eu paguei um dinheirão. É caro, o correio. É caro, mas pronto, é a vida, né? Mas é tão bom. Vocês têm livros que a gente não tem, a gente tem livros que vocês não têm. Boa noite, Ivan! Então não sei quem é. Até a Cibele sabe quem é o Ivan. Quem é que não sabe quem é o Ivan, não é? Olá, Ana, boa noite. Ó, Ivan, a nossa Ana Lu ficou doente. O Ivan está aqui a mandar-me todos os dias imensos vídeos dos astrólogos todos. É ele que me dá, não é? Tirando os da Saturnália, que sou eu que os conheço. O Ivan manda-me listas infindáveis. Se eu conseguisse... Olha, hoje por acaso, Ivan, estive a ouvir alguns. Ia no carro e punha, não é? Assim, ao menos o tempo. Vou aproveitando o tempo, não é? Mas o Ivan é incrível, não é? Tu não és de Minas Gerais, senão ele já tinha mandado também um vídeo teu, percebes? Ele é completamente... Mas ele não manda só de Minas Gerais, ele manda do país todo, do país todo. Mas agora vais vir, vais começar a criar o teu canal. É verdade, quer é que tu me fales disso também? Fala-me agora. Eu ia te perguntar pelos gurus. Podes falar dos gurus e depois falas do que é que gostavas de fazer com os livros desses gurus que te inspiram. Boa? Bem, então, assim, é que aqui no Brasil realmente tem muitos astrólogos. Em termos de leitura, assim, a minha autora favorita é a Dana Cunningham. Assim, eu acho os livros dela sensacionais. Eu não conheço. Ela tem A Lua na Sua Vida. Nunca ouvi falar. Não? Dona Cunningham? Não. Cunningham. Mostra lá. Tens aí? Deixa eu ver se eu tenho. É que eu não tenho nenhum aqui dela, mas ela tem um que é fundamental para quem puxar na Lua, você tem que ler A Lua na Sua Vida. Mas tem, claro. Olha, mas ela tem Instagram ou não? Não, ela já faleceu. Ok. Ela é americana. Não, claro. Cibele, vou escrever aqui. Ela tem... Depois eu te mando. Ela é americana? Ela tem um que chama... Ela é americana? Ela tem um que chama Guia do Astrólogo Iniciante. Eu acho que você já deve ter lido alguma coisa dela. Então, assim, ela é minha autora favorita. E aí depois vem Liz Green, o Cés Portes, Stephen Arroyo. Eu adoro antigos. essa leva de... Tu gostas, assim... Sim, o ano passado, não é? Século XX. O ano passado não, século passado. Gostas? Então. E aí... Então, assim, eu gosto assim, bastante da leitura desse tipo, né, de astrologia. Tem gente que é meio contra, que torce, que acha que é muito... Né, torce o nariz e fala, é muito psicológico, muita... Mas eu adoro, né, falar, porque a astrologia tradicional não tinha, né, isso não era levantado, não era usado. Mas, assim, naquela época também não usavam computador, as pessoas não andavam de carro. Pois, exatamente. Então, assim, fala, não, porque você não quer... a astrologia tem que ser prognóstico. Eu acho que não, assim, se você tem
Se você tem outros, né, você tem outros usos que você descobriu para a mesma coisa, você pode continuar usando. Então, por exemplo, não usar Urano, não usar Netuno, não usar Plutão. Quer dizer, eles não usavam porque não conheciam, né? As pessoas não Exatamente, usavam computador. Será que essas pessoas, exatamente. elas vão vai erguer carta na mão, vai fazer a Eles não tábua de viam, não é? Eles não Búzios? viam olho nu. Só com a tecnologia que se Então, descobriu. aquela já Sim. estava meio Exatamente. atrasada. Aí, então, eu, eu sempre. Então, assim, eu sou meio da moderna. Eu acho que tradicional Eu estou não adianta misturada ser. já. Eu era da moderna, mas agora com a Saturnália. Mas eu acho que o ideal é misturar tudo. Eu, sinceramente, eu integro as duas. Eu acho que o segredo. Eu acho que não é o segredo, é a virtude, não é? As duas são ótimas. Eu acho até que a astrologia moderna, eu acho que é o dicionário. E a astrologia tradicional é gramática. Eu vejo assim, sabes? Nossa, melhor definição. Eu gosto assim. Porque acho que Melhor as duas são definição para importantes. essas Eu não duas. consegue falar português sem gramática, sem o vocabulário, não é? Exatamente. Nossa, eu acho que essa é a melhor definição Sim. que eu já Não, isto ouvi. é porque realmente essa questão já saiu uma vez e eu de facto não consigo perceber. Eu nem consigo entrar nessa conversa das discussões entre uma e outra, sabes? Mas eu fiz ao contrário, né? Eu comecei com a moderna e agora estou na Saturnália, ou seja, eu agora estou diferente. Mas mesmo assim, eu estou um bocadinho, não é? Porque eles pronto, não falam dos que eu sei. E eu vejo isso com a minha amiga Filipa, que ela é aluna também do João. E ela não sabe falar, é o que ela diz, olha, Alexandra, mas eu não sei falar, porque ela só fez aquele curso com o João, não é? Eu fiz outros com outros astrólogos, com outras escolas. E eu fiz antes. Portanto, eu tenho uma visão diferente, né? Para mim é tão óbvio, sabes? A energia deles. Eu acho que não consigo. Preciso daquelas energias. Eles fazem falta. Eu não sei como é que eles fazem. Tenho alguma dificuldade e mesmo assim falo. Falo dos tradicionais e aqui rege o tradicional. Só que o moderno parece que fica mais clara a energia. Olha, por exemplo, o teu aquário, epá, é uraniano. Mas na verdade, eu tenho a experiência de ter uma amiga dos meus pais que é Sol e Aquário, mas completamente uraniana, e o meu pai, que é Sol e Aquário, completamente saturnino. Portanto, eu acho que mesmo assim está certa a astrologia, as duas. Porque Não, o Sol e Aquário não é só uraniano. O meu pai é completamente tradicional. Às vezes é muito à frente, na forma de estar na vida. Mas por outro lado é muito tradicional. Ele vai sempre, as férias são sempre no mesmo sítio, a prenda de aniversário da minha mãe é sempre a mesma. Eu gosto, eu já gosto, agora com a astrologia eu gosto. É sempre o mesmo caminho. Pá, é uma cena impressionante. Impressionante. A mim mete muita confusão, que eu gosto muito de variedade, não é? Então. mas o sol dele é de que casa? Porque a casa faz toda a Ah, diferença, né? espera, o sal da casa, boa pergunta. Eu acho que é 11, mas não tenho a certeza. Eu agora não consigo ver aqui, ele está aí dentro do meu telemóvel. Depois digo-te. Mas Ah, está tá. bem, vou Não, ver. porque ele vai ser aquariano, Ele né, tem em um Sol e Lua em aspecto. Aquário, Sol e Lua. Eu agora não me lembro qual é a casa dele. De facto, um falhanço. O meu pai, né? Mas vá, eu depois vejo e digo-te. Olha, Cibele, então diz-me lá os livros. Ah, mas tu estás-me a falar, os livros são esses? Eu pensava que tu me ias falar de livros brasileiros, que eu sou completamente louca. Tu sabes, tu és vítima das minhas Ah, paixões, não é? Olha, tu conheces o Tratado das Esferas? conheço, eu ainda não comprei, Uhum. porque você tem. Não, o euro tá um absurdo, né? Pois é. Eu consigo encomendar aqui pela Amazon, mas eu vou gastar. A gente já O falou preço sobre que eu isto, vou não está? gastar em um, eu compro 6 livros nacionais, então eu prefiro Claro. comprar. Na estante virtual, não é? Tão bom. Ou também, Tem tudo, não às é? vezes, Sabes que eu já fui tudo. lá e eu não, consigo, não percebo nada daquilo. Aquilo para mim não funciona tão bem. A estante Não, virtual. Não. nossa, eu já comprei muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tão bom. Então, para mim sempre funciona. É que depende, tem livro que você não acha mais à venda. Eu E sei, eu sei, eu os sei, livros eu da sei, Alice eu Green sei. estão todos esgotados. Você não tem. Agora a editora vai relançar um que eu vi no site da editora Pensamento. Então eles vão relançar. Porque os outros estão todos esgotados. Então você só compra em sebo, você não compra em outro lugar. Aham, aham. Você só tem. Eu sei, eu tenho Assim, não é alguns. nem porque Sim, sim, sim. eu quero comprar na loja. Não vai ter em loja. Novo você não Sim, vai achar. mas cá em Portugal também há uma coisa, vocês chamam essa estante virtual, eu acho que nós cá é o OLX. Também há. Eu adoro, eu estou viciada em andar atrás de livros. Adoro. Assim, velhotes mesmo. Muito giro, muito giro. É, muito engraçado.
Mas então, vê se corre tudo bem. Eu estava-te a contar. Eu tenho preocupação é o nosso para vocês. Porque eu já sei que o correio vai parar a Curitiba, né? Que vocês têm agora a central lá, né? E de Curitiba é que mandam depois para os outros estados, não é? Isso. Espero que corra tudo bem. A senhora disse-me que demorava 5 dias. Será? Pois tu dizes-me, não é? Não sei, o Se assim meu, for, chega na quarta, não é? é, Foi quando quando? eu Foi posto, quinta? eles dão 15 dias. E foi o que aconteceu da outra vez, né? Foram 15 dias para Ela me chegar disse até aí. 5, não é bom demais? Espero que eles estejam mais rápidos. Pois, mas eu tenho medo, por acaso. Eu já tive umas experiências. Se não, Sibel, seria tão melhor. A gente combinava e fazíamos mesmo isto socialmente. Porque eu queria muito criar a biblioteca da astrolosofonia. Se bem que o Luís já me disse, Alexandra, mas espera lá, mas tu queres criar uma biblioteca de uma comunidade virtual e tu queres criar uma biblioteca física? E eu, uau, está bem. Mas o problema é que há muitos livros que têm aquela limitação dos 70 anos e que a gente não pode andar a trocar PDFs, não é? O problema é esse. O problema é esse. E eu queria realmente. Mas também acho que ele faz sentido, porque se a nossa comunidade é virtual, não é? A gente tinha que Mas deve fazer ser. Mas, ó, Cibele, imagina. A pessoa, pá, daqui a 1 ano ou 2, nós já estamos aí abraçados e a andar na rua à vontade. Eu acredito que em 2025, 2023, eu na verdade acredito em 2022, que eu vou fazer umas jornadas em outubro. Mas eu acho que eu gostava muito de encontrar um espaço para a gente se encontrar. O Ivan está-me sempre a dizer isso. Para eu fazer um sábado astrológico, uma vez por mês, para as pessoas se verem. Porque de facto faz muita falta, não é? É quase, é como dizia o Luís ontem. Não, é engraçado, porque agora a gente já está a começar a ficar habituados a ver-nos uns aos outros todos os meses, não é? Essa funcionária brocha TT, é? 5 dias? Pois, se calhar é. Ela não era bem CTT, ela era da Note, do centro do continente, Maria José. Se calhar, ela era muito otimista. Pois. Mas eu paguei, espera, eu paguei Correio Azul para ter sabes, Sibel? rastreio. O rastreio, exato. Eu paguei para a gente controlar. Não, você Tenho que tem te que fazer mandar, isso. tenho que te mandar o código. Olha, agora lembrei-me. Tenho ali. Eu até pus. Depois Tenho um código para te mostrar. Pergunta-me se eu me esquecer, está bem? Mas estávamos a falar do quê? O que é que a gente estava a falar antes? Fala de livro. fala o projeto que estavas a querer me contar no outro dia. Então, né? É que eu estou fazendo ainda, começando a fazer os roteiros, a gravar. Eu vou falar sobre livros, né? Que é o que, Sim. assim, que eu gosto. Imagina, eu sou formada em letras, então, assim, Pois. ler A para mim Filipa também sempre é foi. formada em letras, a Filipa. E Filipa também, né? É. E ela é tradutora. Nossa, E eu adoro. também é formada em letras. Outra pessoa, também é astrólogo. Quem é? Eu acho que é a Ana Tamazini, não é? Não, ela é história, a Ana Tamazini é história. Mas há pouco tempo eu falei com uma pessoa que também era de letras. Acho que é o Nando, não é o Nando? Acho que não Tradutor também. é o Nando também. Há muitos astrólogos formados em letras, sabes? E o próprio Simão, eu acho que ele também era, só que depois ele mudou no mestrado. Mudou para religião e filosofia, se não me engano. Pois, consegues Então, ler aquilo tudo. Letras o quê? Inglês, eu fiz português? espanhol. Eu Fiz fiz espanhol. espanhol. Espanhol, português? Que giro! E tu conheces literatura da astrologia espanhola? Então, de espanhol, eu vou ser sincera, eu não me lembro agora. Tem uns argentinos, mas aqui a gente não. É difícil chegar a material argentino. A Argentina é É, aqui do lado, e você não tem. não Você não tenho. tem livro, você não tem disco, você não tem. Não, Aqui a gente não conhece a música, por exemplo. não. Eu gosto. Aham, Tu eu estás muito tive em cima também, mas se calhar o Rio Grande do Sul conhece, não é? o Tu do. estás E muito em aí, cima. Tu estás em São Paulo, não é? São Paulo. Olha a lua em Mas. caranguejo a aparecer. Aparece aqui de vez em Sabes que eu quando. adoro a Argentina, adoro. Eu danço tango e adoro. Gosto muito. E eles são super cultos, super. Têm imensas livrarias, imensas. Então, mas várias coisas. E lá eles têm vários autores, mas você não consegue comprar aqui porque não, assim, não tem, não entra nada argentino aqui. Não, Não sei por quê. estranho, é tipo embargo.
É que, na verdade, assim, Mas sabes que há eu imensos acho que não tem brasileiros muito em Buenos Aires? interesse, assim, né, Há imensos brasileiros em Buenos Aires. Pelo menos em 2010 havia muitos brasileiros em Buenos Aires. E eles diziam que estavam fartos, que eram imensos brasileiros. Disseram a mim, não é? A vocês eles não dizem, claro. Olá, boa noite, Maura Larani! A Maura Larani convidou-me para a festa de aniversário dela. Ela chegou agora a Portugal agora, há pouco tempo, há uns meses. Então fez a gentileza de me convidar. Foi uma querida. Foi muito engraçado. Gostei imenso. Ela levou-me, ela está aqui e ela levou-me a um sítio, mesmo lá da minha casa, que eu nunca tinha ido. Imagina. Muito engraçado. Um sítio muito giro. Então quer dizer, mas tu devias ir à Argentina, passear e comprar livros de astrologia. Eu por acaso Então, fui mas lá, mas não andei atrás de livros de astrologia, andei lá, atrás de livros de não, tango e de CDs. quando eu fui lá, eu não tinha, Nem te assim, lembravas ainda não disso. tinha. Eu não tinha Não, despertado. faz muito tempo que eu fui lá. Assim, deve ter sido mais ou menos na mesma época. Foi um pouco depois que eu fiz meu mapa. Eu acho que foi Pois. por aí, porque eu estava grávida quando eu fui, né? Eu lembrei disso. Só que, assim, naquela época eu não estudava, então não tinha como saber que eu ia querer livros de autores Pois, de eu também, eu argentinos. estava, mas eu que estava obcecada pelo tango. Mas diz lá, mas tu Porque não tens eles paixão por tiveram, livros de astrólogos brasileiros? porque eles tiveram, assim, a Argentina teve um período também que o conselheiro, eu não lembro ministro do que era, mas do Perón, ele tinha um ministro que era astrólogo meio místico, assim, Ah, então assim, eles têm era. muitas obras. Então a Argentina ela tem essa Que parte, giro, sim. né? Tem essa história que as pessoas também não contam, né? Ninguém conta que Eu não o percebo qual é o ministro problema. É, era não contam. astrólogo. E assim, e brasileiro também tem ótimos. Nossa, brasileiro tem muitos livros, eu acho que escrevem muito bem. Muito Eu gosto bem. muito do Valdemar Facão. Nossa, adoro os livros dele. Eu também. Aí somos fãs. Eu sou completamente. Eu não sei, acho que foi, eu não sei quem é que me falou dele, acho que foi o Nando que me falou do Valdemar. Ou foste tu? Acho que foi o Nando, o ano passado. Ah, não sei, ou o Ivan, não foi o Ivan que vocês fizeram uma live, você com o Ele disse-me Valdemar, isso. foi... O Ivan falou-me todos, mas é que o Ivan apareceu-me, já eu conhecia o Nando. O Ivan apareceu-me do nada. Mandou uma mensagem para o WhatsApp. Foi tão engraçado. Muito giro. Mas eu acho que foi o Nando. Mas eu não me lembro, na verdade. Eu sei que ele é de facto extraordinário. Ele sabe tanto e de uma humildade, não é? Tão boa, tão boa. Olha, eu espero que ele Nossa, eu amanhã lembro muito dele falando. venha ao curso da Maggie Rádio. Eu acho que ele vem. Que eu convidei. Espero que ele venha. Desafiei. Mas ele fez uma operação aos olhos, então não sei se consegue, coitadinho. Mas ele é o máximo, de facto, é espetacular. Olha só, mas eu tenho imensos livros, montes de astrólogos brasileiros. Tenho do Valdemar, graças a ti. Mas também tenho da Cláudia Lisboa, um enorme gigante, do Carlos Holanda, Márcia Matos, João Acuio. Tenho do Carlos, já disse Carlos Holanda, né? Tenho. Tenho o quê? Tem imensos. Agora, como é que é? O nome dela é difícil. Celina Béranger. Celissa, Celisa, sim. Tenho a Casime, claro, evidente. E quero comprar daquela. Umas astrólogas da Minas Gerais, deu vontade de comprar os livros todos, daquela live que o Nando fez. Não sei se viste essa live. eu assisti, eu também. Ai, dá vontade de comprar aqueles livros todos, sabes, aqueles didáticos. Que agora, como é que ela se chamava? Que é, eu tirei fotografia. Ai, dá vontade de comprar aquilo tudo, só que não né? Tem que ser com calma. Mas dá mesmo vontade. Eu anotei, assim, o problema é esse, que você Não sei compra, se é tem um Leão. monte de livros na fila, então eu falei, eu Não, não vou pois. comprar livros, porque eu preciso terminar pelo menos uma fila que tá aqui Sim, 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 de sim. gente. E eu tô relendo, o primeiro livro que eu quero falar vai ser o da Cláudia Lisboa. Então, assim, eu tô Ai, é? relendo ele para Os me astros que te acompanham? Isso. Eu tenho o livro, sabes que eu conhecia, ela veio a Lisboa. E eu fui ter com ela porque ela tinha um anel que eu adorava. Não estou a brincar. Mas é verdade.
Ela tem um anel, ainda hoje tem, eu adoro aquele anel. Eu disse, adoro o seu anel, Ana comprou. Só que eu tinha o livro dela, fui lá pedir autógrafo, não é? Ela é que lá de Lisboa, nós estávamos em Lisboa, eu tive imensa lata. Lata, realmente, graças a Deus, eu tenho, não é? Muita lata, graças a Deus. O livro dela é espetacular, adoro. Vais falar do livro? Então, Tens aí o livro ou aí, queres que eu tenha isso, aqui? vai ser o primeiro. Ah, só primeiro? Aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não vai. Tcharam! É enorme, parece uma bíblia. É O gigante. meu. Deixa eu ver aqui. É o único livro que Deixa ela eu ver tem, a não capa. é? Não, ela tem vários. Ah, ela tem vários? Tem. Eu Ai, tenho. Cibele. Deixa eu ver aqui. Não sabia que ela tinha vários. Tem vários. Eu tenho. Opa, é impressionante. Opa, é que dá uma vontade de comprar. É que depois quando a pessoa percebe o que está lá escrito, dá mesmo vontade de comprar. Dá mesmo. Sabes que eu comecei a comprar O ao meu longo eu destes tenho 20 no anos. Kindle. Eu não tenho. Ah! Isso dá de jeito, dá jeito. Tá. Assim, Dá? para leitura, eu acho que o Kindle é ótimo. Porque não ocupa Mas eu acho que espaço, para é prático. estudar, Uhum. eu prefiro, para estudar mesmo, eu prefiro papel, né? Livros que você pode E tu fazer riscas o livro? anotação. Riscas? Não, Tu eu anoto riscas? separado. Não, Ah. não tenho coragem de riscar nenhum livro. Eu nunca risquei nenhum livro meu. O que eu faço é ir colocando post-it, aí eu Uhum. faço as anotações, Mas sabes mas que eu tirei direito e eu tenho esse hábito de comentar, sabes? Tipo, dicas. Tipo, sim. Então eu ganhei esse hábito, não é? Eu risco e faço asteriscos e faço não sei o quê. Faço. Eu percebo-te. Mas ele depois fica meu, estás a ver? Porque fica moldado a mim. Mas pronto. então, Mas eu mas percebo-te. aí Eu não, mas percebo-te. o problema é que assim, eu penso na próxima pessoa que vai ler o livro, porque eu acho que o livro tem que circular. Mas eu sou E aí, taurina! Eu acho que não vai ligar ninguém. É para mim. Olha a Liliana a dizer que é igual. Pois, vocês. Ai, Liliana, tenho que mostrar as coisinhas que tu fizer. Ah, não, mas depois eu mostro. Olha, também ganhei uma prenda da minha Liliana. Agora está aqui, mostro-te. Olha, tão giro. Para pôr no livro. Para pôr a caneta, estás a ver? Assim. Viste? eu sei. E É ele serve lindo. também para você, Bem, depois eu falo disto, né, Liliana? A gente depois fala. serve também para você marcar o livro, né? Pois serve, é ótimo, é ótimo. Mas ela tem outra coisa, agora lembrei-me, estava a falar, ela tem outra coisa para marcar o livro. Por acaso esqueci. Mas depois a gente vai fazer uma live também. Olá, Soares, Susana. São tuas amigas, porque eu não conheço. Só a Liliana, né? E a professora Adriana. Olá, professora Adriana. Mas conta-me, vá. O livro eu tenho, este eu tenho, lá de Lisboa. Então o teu plano, posso dizer ou não? Ou é segredo? Não pode dizer, é que assim, eu não vou lançar em lua minguante, né? Pois Vai ser claro. só. Ah, então se calhar é melhor não dizer. Fica tudo assim no suspense só. Não é? Mas eu acho que falar o que vai ser pode ser, mas eu vou fazer Eu falo. Tu só fazes na Lua Nova. É isso? porque eu não vou lançar nem o Ah, então está projeto em bem. lua minguante. Eu tô Não, mas esperando. é bom que assim eu fico madrinha. Não é? E depois um monte de gente, espero eu que ouça esta live. E depois tu tens um monte de gente a ver o teu canal. Vai ser canal do Insta ou não vai ser no YouTube? No Ora os YouTube. dois. Ah, é? Só no YouTube? Não vai ser também no Insta? Eu acho que isto fazer nos dois. Não perdes nada. Olha o bracinho. Tão gira. E ela tem uma cara redonda tipo lua. Gira, gira. Muito bom. Totalmente canceriana, assim. É linda. Muito. É que gira. É câncer. Mas É. é muito mais câncer do que touro. Para Que algumas gira. coisas é taurina, bem taurina, na teimosia. Ui. Quando eu vou comer, eu como demais. Eu Principalmente à também, noite. eu também. Eu estou sempre em Eu sou dieta dessa. e depois estou sempre gorda também. Enfim. Te amo, papo. Ai, gente, obrigado. Muito bom, adoro, Na adoro. verdade, Adoro a espontaneidade desta malta. Vai, é lindo. Eles são espetaculares. então, a Vitória, eu não avisei ninguém que eu conhecia, só que a Vitória já avisou todo mundo, né? Claro, Eu nunca, tu eu foste nunca avisada há falei 2 horas assim. atrás. Tu não sabias. Aliás, ainda Eu bem, já, porque assim, se não fosse assim, se tu não fosses salvar-me, tu nunca farias live, que eu já tinha convidado e tu disseste não.
Não, Sandra, por favor, não. Se eu fosse para me salvar, é mesmo clássico. Um clássico Luana 6 em Caranguejo, não é? Só salvando alguém, sendo útil, é que tu estás aqui. Exatamente, porque assim, meu Mercúrio tá na 12 em Capricórnio. Então, Ah, assim, é difícil, é para eu difícil. falar, Eu já me lembro disso, eu falar em lembro-me de público, teres dito isso. Mas não estás no público, estás em casa a olhar para um telefone. É diferente, é mesmo. Em público é mais constrangedor, se calhar, mais difícil, não? eu não gosto nem Mas é ao nova era de vivo, nem aquário, tu tens virtual. um sol e um ascendente em aquário, tu gostas de tecnologia, portanto, tu vais conseguir gostar de falar para o ecrã, está bem? Então, não sei. Senão como é que tu culpas o Eu teu tenho que ver sol? meu Só Mercúrio progredido, no só onde estava. no Então, mas eu acho que assim, esse Mercúrio na 12 em Capricórnio, e ele tem oposição a Saturno na 6, então ele tem um eixo, assim, muito saturnino, que Não deixa vale ele saber muito, astrologia para usar muito desculpas, quadrado. não vale, não vale. A astrologia é para a gente resolver oposições, resolver quadraturas e não usar como desculpas. Mas, É. assim, Olha só, eu tenho o é que, na Sol em verdade, quadratura com eu, Saturno. Eu também podia arranjar essa desculpa para não estar aqui. Sol em quadratura com Saturno na 1. Portanto, estás a ver. é Ah, que quando, não, mas é que Sibel, quando você explica, quando você fala em astrologia, às vezes você não precisa explicar muita coisa. Então, se eu é falar, uma linguagem, é uma linguagem. O meu professor João Mendes dizia: não amanhã, um chinês, nós não vamos precisar de saber falar chinês. Nós vamos falar com o chinês em astrologias. E isso é espetacular, não é? É mesmo nossa, espetacular. É como o tango, sabes? O tango. Eu não falo com ninguém. Eu vou a qualquer lado do mundo, levo os sapatos, claro. E é só com o olhar, ele faz-me assim, eu faço assim. A gente encontra-se no meio da pista, eu não falo com ele e eu sei dançar com ele. É uma linguagem de improviso, sem falar. Odeio quando eles falam, odeio. Porque a música é tão linda e ele a falar estraga-me a música, eu quero conectar-me com a música. E é a mesma coisa com o astrologuês. O astrologuês a pessoa não precisa de. É só mesmo aquilo que já se percebe. E depois é muito giro porque até piadas se podem fazer, não é? Eu e o Luís temos esse projeto, fazer gracinhas com. Mas é preciso alguma prática, mas é espetacular. E fazer outras coisas muitas giras que vamos fazer lá no nosso clube da astrolosofonia, não é? Vamos ter novidades. E depois tu também começa a fazer assim, porque pode ser que tenhas o teu próprio clube, era giro. Portanto, eu acho que isto fazer nos dois, quem faz um, faz no outro. Podes fazer um direto, sem comentários, sobre os livros e depois publica. Eu faço isso. Eu estou agora a tiras do Instagram, baixas no computador e publico no meu canal de YouTube de tudo, da astrolosofonia, do chá na lua, do chá com cílios. Eu estou a fazer isso, sabes? usou o Porque Instagram para tudo. eu uso o Instagram para tudo. Porque o Instagram é ótimo, porque tens os filtros. Olha, estamos lindíssimas, não é? Com os filtros. Isto não acontece num coisa normal de câmara de filmar. Normal. Ficas com a cara que tens, não é? E não é que seja má, mas é que tu mais gira assim, não é? E depois ficas assim, gira no YouTube. E é muito mais prático. Eu acho francamente muito prático. O Instagram é muito intuitivo, é muito prático. E eu gosto imenso. E dá muito jeito. E faço isso. Eu estou a dizer isto porque eu já andei a fazer também umas gravações, porque eu estava a pensar em fazer um Hotmart. Andei a gravar o horóscopo do 2 Minutos no Céu. Eu não sei se viste em janeiro este ano, mas aquilo não correu muito bem. Dá um trabalhão, era inverno cá, eu estava cheio de frio, eu estava toda vestida. E depois aquilo. Eu tinha de maquilhar e tinha de ver a roupa, e dá um trabalhão gravar. Mas eu vou ter que arranjar maneira de arranjar tempo. Por isso, usa o Instagram, faz lives no Instagram e depois baixa e publicas no teu canal. É o mais fácil. Eu vou tentar fazer isso, então. É. E aí eu começo fazendo aqui e depois eu só transporto, porque a gente, bem, eu não era muito, nunca usei muito Instagram. Eu entrei praticamente, foi esse ano passado que eu entrei no Instagram, não tem muito tempo. Eu também não, Não eu entrei usava ano muito. passado, em agosto, quando o Mercúrio estava em Leão e ficou em cima do ascendente e eu achei que era um momento. Pensei, eu saio agora do armário ou nunca mais consigo. Mas é muito fácil, é uma questão de prática, porque depois tratas completamente. Eu estou aqui como se estivesse a falar contigo, olhar para ti.
Eu até acho que isto é uma cena que isto deve ter a ver, eu não percebo nada, não é? Com a parte neurológica, mas o meu organismo assume, olha, o encarregado, como se estivesse a falar contigo, como. Ora, engraçado que aconteceu isso com a Liliana, não sei se ela está aí, a minha aluna. Eu só a conhecia, aliás, as minhas alunas eu só as conheço pelo Zoom. E ela veio cá à casa, porque ela ganhou um livro. Olha, acho que foi o livro. Ela ganhou do Valdemar e ela ganhou de uma cliente minha que fez uma live dos pais desesperados. E então ela veio cá buscar. E eu via e cumprimentei-a na minha casa como se eu a visse, como se eu tivesse visto, quer dizer, como se eu conhecesse. Não foi, Liliana, ela está aí. Mas eu não a conhecia lá nenhum. Eu conhecia do Zoom. Há 10 meses que a gente tinha aulas, não é? Mas a sensação é, quando eu te vi, Cibele, a sensação é que eu já. Aconteceu-me isso com a minha professora. Olha o gatinho. Aconteceu-me isso com a minha professora Carolina, que eu também a conheci. Fui lá ter com ela foi o LX. O da Bárbara, sim, da Bárbara Ramos Dias. E então é incrível, porque isto é mesmo verdade, sabes? Não, você é por essas coincidências da vida, às vezes você encontra alguma pessoa que você não. Assim, talvez você passasse pela vida sem conversar uma palavra, mas agora, assim, a pessoa pode estar a um oceano de distância, você conversa com aquela pessoa É maravilhoso, como se você Cibele. tivesse ali do Nós, lado. olha nós, Cibele. Nós conhecemos. Eu não sei bem que a gente se conheceu, na verdade. Eu só me lembro de tu me apareceste a dizer que gostavas muito do meu canal. Não, mas eu também, assim, eu comecei a assistir Eu o seu apareci na tua canal. vida de repente, não? Como é que eu te apareci? Eu comecei a assistir o seu canal, foi em Apareci? algum outro astrólogo que eu sigo, que apareceu você, e aí eu entrei no seu canal, eu vi, gostei, aí eu comecei a assistir. Eu adoro o 2 Minutos no Céu, eu acho que assim, é uma ótima maneira de você começar o dia, porque você já vai ouvindo, vai se preparando. Eu antigamente ouvia sempre a Susan Miller, acho que é esse o nome dela. Eu todos os dias ouvia a Susan Miller. E agora onde estava a pensar, epá, eu dei por mim fazer o mesmo que ela. Só que ela escrevia. Pois foi, Não, Liliana. Sim, acho que ela escrevia. Mas ela é ela americana, escreve, não é? não, mas ela escreve assim, você tem que perder meia hora, porque ela escreve E muito, né? Ela é muito, muito. é verdade. Mas eu era mais nova e... E aí, sim, você ouvindo é muito mais rápido, porque enquanto você está ali tomando seu café, você está Pois, escutando e se preparando para o dia, sabendo, né, quais são as energias que vão acontecer. Eu sim. gosto muito. É. E aí, Aquilo é completamente improviso. Eu acho que dá para perceber que eu vou olhando para o mapa e vai saindo, não é? Eu acho. e assim, engraçado que aí eu comecei a ouvir suas lives, que na verdade eu ouço mais, porque é mais ou menos o horário que eu estou fazendo jantar. Então, Pois, aí eu eu sou a tua pego o celular. companhia, como dizia uma aluna minha outro dia. Sim. Sou a companhia Eu dela pego no carro. Aí eu pego o celular, eu gosto muito de podcast, então assim, Eu às também vezes eu vou gosto. colocar no podcast, mas aparece lá o ao vivo, né? Chanalu ao vivo. Aí eu entro e deixo lá e vou, enquanto eu tô cozinhando, eu vou escutando. Pois, E porque aí vocês têm todos os 4 dias. horas, não é? Agora é hora de jantar, devia estar a fazer jantar. É isso? É a hora que a gente aqui janta mais ou menos umas 7h30, 8 horas, né? Então 6h30 eu começo a preparar para É a hora que eu ficar tudo começo a live. pronto. Exatamente. E eu faço este horário e as pessoas não percebem porquê. Porque eu só consigo ter paz, não é? O Santiago vai para a cama às 10h30. Sim, com alguma tolerância. Com ele aqui não ia conseguir falar nada, não ia conseguir concentrar. Como viste há bocado, não é? Não dá, não havia condições. E isso ele adora, a mãe deixa-me falar também, estou na live. E às vezes tenho que fazer reels com ele, que ele está. Eu tenho que fazer porque a lua entrou, eu tenho mesmo que fazer. E ele está ao meu lado, olha, às vezes vai com ele. Você pode usar ele. Você pode usar ele como seu assistente. Pois, exatamente, exatamente. Só que Então vá, ele é os livros já Sagitário, né? ele é Ele é Sagitário. Sagitário, né? Ele é 5 de O dezembro. problema é ele querer falar mais que você, né? Sim, sim, sim. Não, ele já sabe os dias da semana todos e já sabe, oh, mãe, hoje é dia quê? Então o que é que vamos fazer hoje, quando eu vou buscar a escola? Oh, mãe, hoje é dia de Mercúrio e temos dar uma volta a ver o Rio, o Tejo. É ótimo, porque ele é um mini espelho meu, é muito giro, muito engraçado. E às vezes eu por mim, então hoje estava a acontecer isso, de manhã ele tinha ido para a escola e eu fiz qualquer coisa e lembrei-me que ele é que faz aquilo, mas a verdade é que sou eu que faço, só que eu não me vejo, não é?
Porque eles são completamente miniaturas de nós, é assustador, por um lado, nas partes más. E é muito engraçado, muito cómico na parte que a gente não tem consciência, não é? É E incrível. você, É uma e aventura. aí, você vai ver quando você repara quando você olha para eles, porque essa idade eles são muito, eles repetem muito o que a gente faz, né? Eles estão treinando para ser quem eles são, então assim, eles vão pelo exemplo. Então, assim, é isso que acontece. 4, 5 anos eles querem fazer tudo o que a gente faz, né? Você compra um É, monte de brinquedo, mas o que eles querem é pegar panela, é fazer comida, é, é pegar é. as coisas E de agarra na casa, é especiaria, fazer tudo abre a parte sozinho. grande e faz assim na comida. E vai a especiaria toda, a garrafa toda, meu Deus! Eu com ele tenho que estar a cozinhar sempre a olhar. É um stress. Eu adoro cozinhar, não é? Como uma boa taurina, mas com o meu ritmo, Ele não, ele quer abrir a porta das especiarias porque ele tem um mundo de frascos ali, não é? Prontos a abrir, só que aquilo fica no outro dia. Ele comeu, mas ele comeu tudo, aquele super temperado. Ele comeu só porque foi ele que fez. Achei o máximo. Mesmo assim. Mas vamos lá para a nossa. Então vais fazer. Quando é que vais começar a fazer isso? Agora é na lua nova, né? 10 de julho, é? É agora? Isso, provavelmente entre lua nova e lua cheia. Aham, claro. Eu vou escolher um dia, tem que escolher um dia Sim, também, mas não né? escolhas a lua cheia. A lua cheia já está. A lua cheia já é o começo de descida, não é? Um dia antes da lua cheia, é o máximo. Não faças na lua cheia. Porque são preendes, Não, porque ali é um projeto entre novo. lua nova e lua cheia, porque já Aham. tá, eu Lua acho que já tá mais crescente, lua claro. nova, lua crescente. Para ganhar gás, não é? Não, desculpa, eu falei, é lua crescente. Ah, sim, pois, exatamente. Está bem, ótimo. Crescente Não, um é que as pouco pessoas têm antes essa de ideia, grande. vou fazer na lua cheia. Não é bom fazer na lua cheia. Não é bom. A lua cheia é a colheita daquilo que semeou na nova, não é? Não é uma coisa para lançar, não é. Não é. Mas pronto, enfim. No outro dia estava a Não, ver uma live de uma rapariga a falar: a lua cheia é para detox, é para limpeza. E eu, what? Não é, só se for a lua cheia em escorpião, tirando isso, não. Mas pronto, pronto. Enfim. Mas acho muito bem. E tens nome para esse projeto? Tens nome? ainda não. Tens que pensar no nome. Assim como eu faço Dois Minutos no Céu, tu pensas um nome assim sugestivo. Olá, Não, bom eu dia. tô Estes pensando, são os não mas sei é o quê, não é? que nem hoje eu Porque fui fica com. no ouvido da pessoa, sabes? E Uhum. faz tipo estrutura, tipo, como eu faço? Aquilo parece que não, mas aquilo é uma cadeia, porque aquilo é como se fosse uma música. E eu a dizer, são os 2 minutos no céu, da sua. Ai não, pera, eu tenho vários, né? Bom dia, estes são os 2 minutos no céu, com o chá na lua. E hoje, dia tal, é do dia tal, né? Do planeta. Aquilo já é, e depois quando eu entro, já estou com o gasto todo. Já não estou com aquela coisa, ai, o que é que eu vou falar? Não, parece que aquilo, a pessoa entra naquela dimensão e sai tudo. Percebes? E é bom para ti porque te ajuda a te focar naquilo que queres fazer. Visto que estás a começar, não é? E ajuda mesmo. Ao início eu tinha tudo escrito, agora já sei de cor, não é? E ao início eu tinha tudo escrito, vai te acontecer o mesmo, não é? Então, e como é que tu vais selecionar os livros? São quantos livros por cada live? Um só. Eu acho que o ideal é falar Vais sobre um fazer só. mini lives, é isso? Isso. Falar Aham, de um livro cada vez e aí aham. explicar o que eu acho Isso interessante, quer dizer que que todos que os a livros gente que tu leres, tu vais falar, já leste, é isso? Uau! nem todos, assim, tem uns que eu quero, com certeza, porque eu tenho muita coisa antiga, né? E agora tá lançando muitas coisas. E é tudo Então, eu astrologia? vou ter que comprar coisas novas também para falar. Mas eu vou começar com o que eu já tenho aqui. Eu Mas tudo é tenho astrologia, é isso? todos de astrologia. Ai, que coisa mais boa, Cibela. Sabes que eu tenho a mãe de um colega do Santi começou assim, mas ela começou com livros só de literatura infantil. E ela agora já está em 17 mil seguidores. Já fala com editoras, as editoras já lhe mandam os livros. Olha só, Cibela, o teu futuro, não é? Nossa, Que, imagina que- a felicidade. Eu acho que seria, já viste o que né? as editoras mandarem para ti os livros todos? Coisa mais boa. Adorava. Imagina. Porque eu acho agora que vai vir uma É mesmo nova Júpiter leva na de 3. obras, É mesmo porque Júpiter. tem muita coisa boa sendo escrita na É. Inglaterra, você tem
né, os astrólogos portugueses, a gente quase não tem nada de vocês aqui. Eu sei, temos que resolver isso. Aí a gente, né, E nós também não temos muito vocês. Eu só tenho porque eu fui ao simpósio Luso-Brasileiro em 2015 na Expo. E vocês trouxeram todos os livros e eu tentei comprar tudo. Se bem que não comprei tudo, porque aquilo nunca mais acabava. Eu lembro que era uma mesa só de livros brasileiros. Eu comprei o da Sirene, não, de Sirene nada, enganei-me. Da Celine, comprei o da Cláudia Lisboa, comprei um da Revolução Solar, que agora não me lembro o nome. Comprei do Carlos Holanda. Comprei. Eram imensos. Que pena eu tive, não ter comprado todos. Pena eu tive. Mas era muito dinheiro. exatamente, aí você fica É muito muito, dinheiro. Aham. você vai gastar com livros, assim, você comprou, você nem vê passar, né? Você É, vê, você vai pegando, é, e aí quando você vê uma pilha, e você vai é. precisar de uma pilha de dinheiro também para pagar. Exato. É, é, é. Então aí vai, E essa tem é que a ser um parte pouquinho boa da prudente. gente comprar em segunda mão no sebo, né? Que é delicioso, porque muitas das pessoas não percebem a maravilha que ali está e consegues comprar livros brutais. Olha, outro dia consegui um livro que o meu professor ficou tão louco que eu consegui arranjar um para ele, que foi do Manilius. Olha só, isto é mega, mega importante. Ai, nossa, que lindo E eu isso. comprei por 10 euros. Isso é uma coisa muito oferecida. Mesmo. Nossa, eu acho que a gente nunca ia encontrar aqui. É. Aqui, uma Olha coisa para que. ti, olha para ti. Arranjei esta história. Em espanhol. Las estrelas fichais. Em espanhol. Eu agora, quando Esse, é temas que eu quero, em espanhol já compro. E em francês também. Eu quero eu agora só precisava era de tempo, não é? Porque eu preciso ter tempo, não é, Sibela? Estamos aqui sossegadas a ler, não é? exatamente, se eu pudesse, a lei ia estudar, né? Eu acho que Sim, a Sibela, sim. sua luz sagitária ia te fazer estudar a vida Ah, toda, né? tão bom, sim, tão bom. Então, Eu mais adoro livros. também estudar. Cláudio Lisboa, vais falar desse? Vou falar desse que a gente tem pacto. Eu sou apaixonada por esse livro Ah, isso do. acho que ainda não tive tempo de olhar para ele. Quer dizer, olhar sim, ler não. És apaixonada por este? Que giro. É lindo, Eu eu adorei, adoro. foi a parte gráfica. Eu ainda não li o conteúdo. Não, eu falo. Esse livro, Como é que ele é por dentro? Ele é tipo ele é romance? taurino na, Ah, sim. ele é taurino na aparência e ele é É. pisciano no conteúdo, porque Ah, ele é é. tão. Ah, vais falar assim, vais falar assim. Vais falar Sim, assim. porque o que eu acho desse livro? Ai, que giro. Aham. Não, mas vais falar assim dos livros. Vais qualificar Acho assim. lindo. É muito giro. Eu percebo tudo, né? Que giro. Acho o máximo tu qualificares assim. É muito engraçado. O problema é para as pessoas que não sabem astrologia, né? Ficam na mesma. Que giro. Não, é lindíssima, Não, lindíssima. É lindíssimo. vai ser E é assim, engraçado porque eu vou falar sobre livros para quem está a mãe dele, tu começando. mandaste-me, não é? O livro da mãe dele, a mãe deste livro, é aquele livro que tu me mandaste, não é? Dona Emi. É, isso, que é o menorzinho. Na verdade, Deles ela foi todos, não professora é? dele, do Pedro Tornado, do Valdemar Falcão, da Cláudia Lá Lisboa, de ela foi Lisboa. professora de todos eles. Exato. Aham. Então, imagina, eu não sei em que ano que ela faleceu, mas eu imagino o tanto de conhecimento que ela devia ter, que ela formou ótimos astrólogos, Já né? viste? Os Já alunos viste o dela. poder daquela mulher? É brutal. Brutal. Aham. Então, eu imagino, uma coisa que eu queria, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu voltava para assistir uma aula dela. Pois, claro. Porque todos eles falam com muito carinho, com Muita paixão. muita. Uhum. Exatamente, das aulas dela. Eu fico imaginando, assim, como é que devia ser. Mas ela era gaúcha, não era? Fiquei com a ideia que Não ela era lembro se ela gaúcha. era francesa ou se ela era alemã. Mas ela não era brasileira, mas ela não era brasileira. Ah, ela vivia lá no Rio Grande do Sul? E morou no sul, não sei se. Acho que em Santa Catarina, se eu não me engano. Ah, Santa Catarina. Uau, Então, ela que veio máximo. para o Brasil, né? E
eu acho que ela era alemã e casou com um francês. Aham. E assim, e ele que apresentou a astrologia para ela e ela acabou virando Que giro, professora. que Uma história massa. muito legal. No livro você vai ver, nesse livrinho conta a história dela. Um dos filhos conta a história dela, você vai ver que ela é bem legal. No livro? Que Isso, giro. o livro dela que eu estou mandando. Ah, aquele que estás, estou a chegar, sim. Aham. Que máximo. Então, e mais? Vais-me falar mais algum que vais fazer? Só para ficar assim, tudo cheio de vontade de seguir o teu canal. O teu canal é Astro Baldaia, não é? O nome do Fernando Pessoa. Por acaso, porquê que escolheste? Por causa do Fernando Pessoa? Então, né, eu sou apaixonada por Fernando Pessoa, apaixonada. E aí, quando eu soube, porque é isso, né? Não digo, a pessoa, se ela foi astróloga, se ela fizer 1000 coisas, eles vão falar de 999, não vou falar que era astróloga. Então, acho que o livro do Luiz é que me apaixonou. Na época eu comprei Aham. o livro do Luiz e assim, devorei, né? Porque eu não sabia Aí, o que livro do Luís aí ou ninguém. foste o que arranjaste cá? Como é que fizeste? Não, eu comprei, eu não lembro se eu comprei. Eu acho que aqui a gente tem uma livraria que chama Livraria Cultura, que eles importavam livros. Ah, ok. Então você pedia, E eles importavam. demorava um tempo Aham. para chegar e eles traziam. Acho que foi nessa Sim. época que eu comprei o dele e o do Paulo Cardoso também eu comprei. Boa. Do Esse mesmo aqui. tema, né? Pá, eu consegui esse livro. Consegui milagre, não sei onde, nos Estados Unidos. Consegui. É a maravilha da internet. Maravilha da internet. Eu nunca teria conseguido, está completamente escutado. Olha, e já conseguiste falar com o Resina? Já conseguiste falar com ele? Ainda não, Ah, marcando. Mas, então, aí assim, sou apaixonada por Fernando Pessoa, e aí quando eu descobri que ele gostava de astrologia, então, aí que eu, ficaste maluca. Olha, exatamente, tu já é vieste comigo. cá a Lisboa? Já vieste cá, à casa Não, dele, de não, Fernando não Pessoa? conheço Ah, Portugal. tens que vir cá. E tu já Ah, ouviste o com podcast certeza, né? da. Tem, vês cá, claramente. Já ouviste o podcast da Júlia Garcia de Oliveira no Astrologuês Fluente? Já ouviste? Já vi, É já espetacular. ouvi, Aham, já é vi. muito bom. Muito bom esse episódio. É. E aí, então, o Fernando Pessoa, o heterônimo astrólogo dele era o Rafael Baldaia, né? Pois é, o astrólogo, sim. Então, por isso, e é engraçado que eu não descobri ainda de onde ele tirou esse nome, porque o Rafael foi do Rafael que escrevia as efemérides, né? Que você tem, que lança todo ano. Mas esse Sim, eu acho que sobrenome eu naquela não. altura havia uma edição qualquer que era relacionada com isso, não é? E ele assinava Rafael Baldaia. Eu acho que ele tirou daí. Olha, tens que ver a live também do Cau com o Valdemar. Ah, já deve ser visto. Sobre o Fernando Ah, não, Pessoa. Já eu viste, já vi. claro. 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 E aí, Falar a missa ao padre. então, e aí eu tô. Por isso que eu tirei o nome, o Baldai eu tirei daí. Porque Mas, aquariano tem que fazer tudo diferente, né? Eu queria um nome que ninguém tivesse. E você não, se você colocar Baldai, você não encontra quase nada aham. na internet. Então, é esse mesmo que eu vou usar. Não, mas agora estou-te a perguntar isto, mas eu nunca tinha perguntado. Esqueci de perguntar-te. Nunca imaginei que tivesse essa paixão pela pessoa. Não, ele é ótimo, claro. Ele é maravilhoso, Não, para sim, mim é ele é o maior de apaixonante. todos. Ah, E tão aí, gira a obra dele, não é? É uma honra e um enorme crédito à astrologia. É pena as pessoas não perceberem, quer dizer, hello, é tudo feito com base nos mapas. Mas sabes que hoje lá no Parque de Constância, a rapariga astrofísica olhava assim para mim com uma cara. Mas ela achou engraçado, percebes? Eu acho ótimo ela ter achado engraçado, porque eu tenho uma amiga astrofísica que acha que eu tenho problemas. Eu tenho graves problemas, percebes? As pessoas não sei porquê, em vez de dar uma oportunidade de ir a investigar, estudar, não é? Acham que não, quer dizer, acham que nós todos nós, quer dizer, temos deficiência intelectual ou cultural, não sei o que é que as pessoas acham. Eu sei que é de facto incrível, sagrado, não é? Como é que isto é possível? Eu percebo, mas a mim dá-me para me render, dá-me para eu achar fascinante.
para eu ficar, nós, não é? Tu com a Júpiter na 13 e eu com a minha Lua em Sagitário, feliz, não é? Da magia, todos os dias acordo de manhã e acho que toda a vida é mágica, tudo é. Então hoje, depois do planetário, não é? Eu acho aquilo tudo tão lindo. E depois eles fazem com os astros, com as estrelas, eles mostram depois as constelações, com os desenhos. Acho tudo mágico. E como é que é possível lá 2000 anos eles fazem a lira e tem a ver com a música e fazem a águia de Altair e tem a ver com aquilo? Como é que é possível ser tão literal com a mitologia por trás? É tão mágico, não é? Eu fico fascinada. E É claro que a pessoa um, só fica fascinada e rendida se a pessoa estudar. Porque a pessoa que não estuda não sabe, não acredita. Quer dizer, se não sabe, e também não dá para vender. Porque isto a pessoa estuda, não é? Não dá para. É mesmo não, um ato de contrição, é mesmo uma coisa sagrada e nossa, não é? Mas a parte que gira da gente encontrar pessoas que também gostam e falam a mesma língua do que nós, é podermos vibrar, não é? Assim como nós estamos a fazer, e falar uma língua diferente que entendemos e, epá, é mágico, é mágico. Eu estou super contente de... Eu acredito realmente que a astrologia vai ser a linguagem da nova era, que vai unir toda a gente, os povos todos. E fiquei fascinada no outro dia quando o João Medeiros faz uma palestra e diz que Portugal tem uma bandeira, a primeira bandeira portuguesa tinha a faixa zodiacal na bandeira, a esfera armilar e a faixa zodiacal. Fiquei maluca com aquilo, sabes? Eu até acho que tenho aqui, vou-te mostrar. E agora sei fazer isto, espera, olha só, eu acho que sei, não, eu acho que sei fazer isto. Eu não sei se consigo fazer isto, porque eu acho que não dá contigo, estou aqui, não é? Não, mas já fiz. Não, não dá, não dá. Acho que era sem ter ninguém comigo, não é? É, acho que é. tinha. Mas é Eu, espetacular. você falou que o João Eu vou Medeiros postar vai para tu lançar um veres. livro. Vai Diz? lançar um livro. João Medeiros vai lançar um Vai livro daqui a sobre 2 meses. Aham. E, Eu tô. espera! Sibeli, ele diz que vai revelar o segredo de Fernando Pessoa. Que eu nem sequer sabia que ele tinha um segredo. Mas faz sentido, que ele é ascendente de escorpião, não é? Faz sentido ele ter Exatamente. segredos. Eu tô ansiosa e Ele espero diz que vai ser brutal. que ele lance em e-book, porque imagina ter que Eu esperar o livro mando-te, eu chegar. mando-te. Eu mando para aí. Mas vais ter que Mas, esperar que chegue aí. Né? Meu Deus. porque esperar o livro chegar Eu é acho que triste. compensa, Cibele, tu juntares dinheiro, vens cá a Portugal, eu vou juntando os livros aqui, tu vais com a mala vazia, e depois eu encho-te aquilo, não é? Se calhar compensa, não achas? Eu tô... E não, estás aí ainda. eu vou ter que voltar de navio, porque no avião não vão deixar eu entrar com Ah, com o tanto de peso, não livro que eu é? quero trazer. Com o O peso, é peso. verdade. Eu quando fui em 2010, eu trouxe uma bagagem brutal, eu fui à Saraiva. Mas eu meti também livros espíritas na minha bagagem, foi quando eu descobri livros espíritas, foi aí, em São Paulo, foi aí. Epá, as vossas livrarias são fascinantes. Porque cá não temos. Vocês têm uma abertura de espiritual que nós não temos. Aqui os livros de astrologia que estão na FNAC não têm interesse nenhum, são comerciais. Não têm graça nenhuma. Mas vocês não, vocês têm mesmo livros bons. Olha, foi aí que eu comprei o livro da Lua, da Márcia Matos, o livro da Lua, e muitos mais que eu comprei. Adorei, adorei, fiquei maluca. Mas sim, tem o peso, é. Pois é, pois é. Pronto, fazemos este esquema, Cibele. Eu acho que é melhor porque é mais real, sabes? É mais real. Vamos mandando, tu para mim, eu para ti, e pronto. E Deus Ou queira, não é? Que chegue ao destino, é só isso que eu quero. Se chegar ao destino, estamos completamente. Eu estou mesmo com medo, porque eu já mandei 4, não é? Imagina, 4 encomendas pequeninas, com amêndoas de lá de cima de Castelo Rodrigo, com postais, com miminhos de azulejos, e veio tudo de volta. É Mas horrível. isso foi a Isso época foi em da agosto. pandemia? Foi na pandemia, em agosto. Ah, então talvez seja por isso, né? Que Achas? estava tudo fechado, Ah pá, estavam mas é definindo. celeiro. Está lá a morada. Eu paguei um balúrdio. Não é para devolverem, não é? Ai, muito Não triste isso, achas? né? É. Então, mandámos para 4 moradas diferentes. Eram os 4 envolvidos. Uhum. Mas pronto, já passou. Quer Então, dizer, já passou. Espero eu, não é? Espero eu. Que chegue a tua encomenda. Espero eu. Vamos aguardar ansiosamente. Olha, Sibel, agora vou-te pedir só para a gente terminar que me digas uma mensagem, como Astro Lover, uma mensagem que tu gostasses que as pessoas. Uma coisa que tem a ver com a tua mensagem para as pessoas, atendendo à época que estamos a viver.
uma mensagem, claro, como é casa 3, tens lá Júpiter, vai ser mega entusiasmada, mega coaching, motivadora, pró-astrologia, tenho a certeza. E Ah, não, vocês, com aí em certeza. casa, se quiserem falar com a Cibele, é agora, deixam mensagens na caixinha das perguntas. Diz. E assim, no que eu, se eu pudesse, que eu falaria para todo mundo, sairia falando assim para todos, é para olhar para a astrologia como um relógio. Eu uso astrologia como um relógio. A gente tem que saber qual que é o tempo de plantar, qual que é o tempo de colher, porque é isso que ela marca o seu tempo. Porque cada mapa é um mapa diferente, você não vai ter um mapa igual ao seu, assim, tem que passar 900 anos para alguém ter um mapa igual ao seu. Então, usa isso como seu relógio particular, né? Vê qual é o tempo que Marte marca, qual é o tempo que Vênus te marca. Você tem que saber os ciclos, né? O que acontece com você nos ciclos de Vênus, o que acontece nos ciclos de Júpiter. Eu fui fazer astrologia, né, fui fazer o primeiro mapa astral, eu estava no ciclo de Júpiter, então que é a época de conhecimento mesmo. Você tem que saber, é um reloginho que eu acho que para cada um vai funcionar de um jeito, né? E cada mapa é único. É verdade, é mesmo verdade. Cibele, já é meia-noite e 6 aqui em Portugal. Nossa, então Passou vou aqui. bastante. Não custa nada, já viste? Foi fácil, fácil, fácil. Foi tão bom, foi mesmo bom. Estou ansiosa que tu comeces o teu projeto. Arranja um nome giro. Arranja assim uma frase para começar e uma frase para acabar, porque ajuda, não é? E fica uma espécie de, sabes, um programa. Fica assim uma coisa que, é sério, depois fica no ouvido. A pessoa depois, a Astro Baldeia vai falar sobre, não sei, tu dizes o que é que será. Mas ouve o teu coração que tu vais chegar lá. E eu acho o máximo, vou ser tua fã, vou andar completamente a ver agora o que é que ela vai falar, não é? Porque eu adoro livros, eu adoro astrologia, portanto, tenho a certeza que vai ser um sucesso enorme, não tenho qualquer dúvida. Acho maravilhoso, Obrigada. mesmo. Um beijinho para a tua filhota linda, de Portugal. Tens de dizer à mãe, mãe, vamos juntar dinheiro, não vamos comer um gelado. Se a gente juntar o dinheiro, vários gelados por mês, vamos ter dinheiro para ir a Portugal conhecer a Alexandra. Está bem? Taurina, minha amiga, diz à mãe. Tá bom. Tá? Porque Combinado? a gente agradece você pelo convite, por tudo. Muito obrigada. Ela é que agradece. Nada, a tua mãe salvou-me. Eu é que agradeço, percebes? Que eu estava sem convidada. A tua mãe aceitou 2 horas assim, mesmo em cima do joelho. Mas também se eu fosse assim, não ia nunca. Porque eu já tinha convidado. E ela disse-me um redondo: não, nem pensar, Alexandra. Eu tenho mercúrio na 12, Alexandra. Eu pronto, tenho mercúrio na 12, eu não posso. Cibele, muitos beijinhos. Força, vamos embora. Obrigada. Não custa nada e é maravilhoso. A mensagem chega ao mundo inteiro. E o teu sol vai brilhar. Porque é aquariano, que é da humanidade, e é da casa 1. Tem mesmo que brilhar, não é? Portanto, acredita que não custa nada. É fabuloso. E se tu ficares realmente tão apaixonada pelo que estás a fazer, tu nem estás a dar conta que estás a falar para o mundo. Falas só para um telefone. É só um telefone, não é? E passa. E depois é muito giro, é ver o feedback, não é? Ajudas as pessoas. Pensa assim, eu estou a ajudar as pessoas. Lua na 6 em Caranguejo. Estou a ajudar, eu estou a servir. Eu estou a servir. Eu estou a iluminar a vida das pessoas. Então a coisa corre muito bem. Estás a ver? Tudo na internet e tudo nas redes sociais, que é o teu ascendente, não é? E eu já te falei, foi você que me inspirou, né? Eu acho que se não fosse por você, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria aqui numa live no Instagram, porque a partir do momento que eu comecei a seguir seu canal e a ver, né, você falar quando que você começou e você falou que assim, que você saiu quando seu Mercúrio progrediu, né? Que foi que você começou a falar. Em cima do meu ascendente eu leal, eu pensei, se não é agora, não é? Não, foi a pandemia que me trouxe aqui sentada, não é? E a pessoa estava farta e eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer ao meu tempo? Se bem que eu tinha muita coisa para fazer, que eu sentia há 4 anos, dá um trabalhão, não é? Mas era pouco, eu precisava de um solo, então foi ótimo, foi a melhor coisa que eu fiz. Nunca imaginei que a minha vida, que eu recebesse presentes de livros de desconhecidas, não é? Tão bom! Tão bom, é tão giro, é tão bom. Eu tenho ascendente leão, eu adoro o mimo, não é? Adoro. Adoro palco e mimo.
Mas é isso, é porque assim, a partir do momento que você começa a iluminar a vida das pessoas, as pessoas também vão partilhar com você, porque elas se sentem Está tocadas. bem, só Então, que a gente uma não coisa, sabe, Cibele. Repara, é como os 2 minutos do céu. Eu falo para um telefone. Agora aqui ainda te vejo, não é? Mas eu não sabia, eu não fazia ideia nenhuma que eu tinha iluminado a tua vida, não é? Não fazia, a gente não sabe, a gente manda para o telefone e depois não sei quem é que vai ver, quando, onde, não faço a mínima ideia. Então, é muito engraçado. O feedback é muito, muito, muito bom. Eu adoro. Adoro. Vais gostar muito também. E é maravilhoso ter amigos virtuais, porque eu dei conta que realmente eu acho que até falo mais com os meus amigos novos agora, virtuais, do que com as minhas amigas de 20, 30 anos atrás, que eu não ligo, não tenho tempo. E a ligação que eu tenho é muito mais verdadeira, porque também a verdade é que eu sou outra pessoa, não é? Nós depois da pandemia ficámos outras pessoas, não é? Eu sinto outra, eu por acaso até acho que estou muito mais feliz, curiosamente. Apesar de tudo, não é? Estou muito, muito mais feliz porque me encontrei. E então deixei aquela coisa, quer dizer, eu continuo a ser advogada, mas é diferente. Eu agora sou astróloga e de vez em quando sou advogada. Antigamente eu era advogada e de vez em quando era astróloga. E a verdade é que a paixão está aqui, não é? Não é que eu não acredito na justiça, mas é a divina, não é? Eu acredito na justiça divina. E então, acho mágico, enche-me o coração. A do tribunal, eu tento tentar fazer o melhor, porque realmente aquilo está complicado de funcionar. Se bem que eu acredito, e tenho amigas minhas na justiça, e coitadinhas, tenho pena delas, na verdade. Porque eu posso ir lá, não é? Nós advogados vamos lá e vamos embora. Elas estão lá, a viver todos os dias. Tenho até alunas juízo, que eu acho o máximo. A astrologia já chegou aos tribunais, às juízas. Estou fascinada. Mas é o que eu digo, esta astrologia e tudo o que é feito com paixão, não é? A pessoa, eu esqueço-me que estou a mandar uma mensagem. Eu estou a falar contigo e eu esqueço-me completamente. Estamos a ser vistos por não sei quantas pessoas e que depois fica gravado. Eu esqueço-me. E é maravilhoso. E é uma coisa que só acontece agora com a nova era, não é? A minha está não aqui, é. ó. Sim. Sim, tenho amigas minhas Exatamente. na justiça, sim, na justiça. Na justiça é ótimo. Mas eu acho que é um privilégio as pessoas terem acesso a uma. Eu nem sei bem como é que a gente está a chamar a astrologia, não é? É uma linguagem. Nem vou para a ciência sagrada, nem para a arte, a interpretação. A linguagem. Porque é de facto a pessoa confrontar cada segundo, não é? Mas é uma coisa muito pessoal, quer dizer, com as pessoas que falam da nossa tribo, não é? Acabamos por poder compartilhar. Mas antes disto era raro encontrar pessoas que se falassem. Agora, graças a Deus, está muito mais normal, não é? A astrologia. Antigamente não se podia falar assim às claras, não é? Não era tão fácil encontrar pessoas que falassem a mesma língua. E é mágico ter falar contigo, tu adorares e gostares daquilo que eu também adoro, que eu andava sempre sozinha, eu tenho Urano na 4, né? Fui sempre uma freak, quer dizer, no liceu as pessoas sabiam que eu gostava muito, que eu era a única que falava de signos. E Uma grande aí solidão, não é? a gente depois, realmente, depois da pandemia, eu comecei a assistir muito mais lives. Também eu. Aprendemos muito, muito, muito. Né? Exatamente, e aí ver outras pessoas. E às vezes você conversa com algumas pessoas sobre astrologia, porque você, assim, perto de você não tem Interessa. quem fale. Então, assim, exatamente, aí você, quando você acha alguém que fala a mesma língua que você, né? E É como se aprendemos você uns não com os fosse outros. Tão estrangeiro. bom. Sim, É como se ainda por cima você falando acha alguém. português. Não é? Vocês falam a mesma língua que nós e falam português. É maravilhoso. Eu estou fascinada, 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 fascinada. Porque assim, a televisão não tem graça, a televisão não, aquilo não tem, tirando um ou outro programa, não tem realmente graça nenhuma. Eu acho que não tem graça nenhuma. E eu prefiro estar a ver uma live do que estar a ver um filme. O filme é só violência, quer dizer, não tenho mínima paciência. Se houvessem filmes assim, tipo Avatar, eu adoro, vi, pai, 3, 4 vezes, adorei. Eu acho que filmes assim, ok, mas a maior parte dos filmes que a gente vê, aquilo é. Pronto, não é? Ah, não sei. Eu gosto de ver filme, e engraçado que assim, que eu vejo o filme, eu penso em astrologia. Porque você imagina Sim, aquela história, sim. assim, onde que. Mas sabes que eu tive uma aula lá na Saturnália de Cinema Céu, com a Rafaela. E ela pensa exatamente como tu, e ela escreve sobre isso, ela identifica as personagens e escreve textos sobre isso, é muito giro.
E aí você fala, porque aí você pensa, na verdade, eu penso mais em arquétipo, né? Então eu falo assim, Sim, nossa, isso é muito. Essa personagem é, sabe, sim, 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 sim. é, o, é aquele mito que está representando. Você vê como é construído. Eu enxergo astrologia em tudo. É Então, incrível como é que é possível que o mapa do momento da estreia do filme fala da história do filme. É mágico, não é? É impressionante. É impressionante. Sim, sim. Sim, eu também. Só que geralmente à minha volta, o meu pai é Xerém Carneiro, o meu namorado é Xerém Carneiro. Eles gostam de ver filmes de guerra. Eu sou touro, não é? Como a tua filha. Eu não suporto. Então, para mim, então eu ponho os fones e vejo a minha live. Agora está tudo bem. Eu vejo a minha live, estou ali na maior. E é claro, a minha lua em Sagitário e o teu Júpiter na 3, não é? As lives são uma coisa maravilhosa. Que eu aprendo, olha, ainda hoje ia para a Constância e estive a ouvir a live do Aval de Mar, se calhar também ouviste, com aquele Márcio da Urabá. Urabá? É assim, não? Yorubá. Yorubá. Adorei. Fiquei maluca com aquilo. Então, assim, lá a ideia que havia calendários com semanas de 4 dias. Mas faz todo o sentido. Porque 4 dias vezes 7 semanas é o calendário das mulheres, é lunar. Não é? É tão bom, não? Claro, 28 dias, tão bem feito, não é? Tanta coisa nova, tanta coisa linda, muito mais interessante para mim. E eu gosto dessas coisas, de documentários, visita. Cá em Portugal há programas muito giros na RTP2, mas estão sempre horas muito tarde. Mas agora, agora nós já conseguimos, não é? Selecionar. Mas eu só gosto de ver isso, tipo, coisas de documentários ou entrevistas. Gosto de ver entrevistas com pessoas. Gosto. Mas agora eu estou super satisfeita, porque como dizia uma aluna minha, Alexandre, eu nem consigo ver tudo o que tu fazes. Pois, então eu estou entretida a fazer aquilo que eu gostava de ver na televisão. Eu desafio-me a mim própria e aos meus amigos para fazer comigo, não é? Quando eu faço. Eu divirto-me imenso no meu canal, na verdade é isso. Na verdade é isso, não é? Por isso não é só tu Ah, que, graça, que gosta. Eu também me divirto muito. Aprendo imenso. Então tenho aprendido imenso com a Filipa. A Filipa sabe imenso. E ela andou em escorpião, portanto, ela na aula durante 2 anos, ela nunca falou. Imagina a minha cara quando eu descubro na live desta igual a esta que ela sabe aquilo tudo. Não sei se viste essa live. Eu estou banzada, tipo, mas como é que tu sabes isso tudo se tu não falavas na aula? Durante 2 anos eu nunca te ouvi falar. Eu só falei com ela porque o João manda sempre lunários, é um querido João, para os alunos. E eu andava aí, tipo, à Natal a distribuir por Portugal. Então conhecia mais assim, porque na aula ela era Luís Escorpião. Nem abria a boca! Mas eu vejo também as suas lives com a Filipa. Nossa, ela sabe muito. Ela é ótima. E ela tem a live que vocês fizeram com o Simão sobre Aham. a Edi. Não era. Qual o Eti. nome da É autora? Eti Eti. Ellison. Aham. Não conhecia a Eti, sabes? Foi com Não eles que eu aprendi. conhecia. Eu Eu também não fiquei conhecia. encantada. Também eu, também eu. Também eu. Tens que ler o livro da Eti. Ah pá, ela escreve tão bem, Eti. Sabes? E dá vontade. Dá vontade. Porque às vezes também é bom a pessoa ler coisas tipo. Mas é pesado, não é? Mas é pesado, mas é leve, sabes? É leve porque ela é muito engraçada. Ela conta um romance com o terapeuta. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Eu fiquei com muita vontade de ler, Ela é mas muito assim, engraçada. Aham. a minha vontade era parar, tipo, terminar a live e ir lá e comprar o livro, mas eu não Aham. posso, porque eu tenho muitos livros para ler ainda. Mas Pois. já tá anotado. Aham. Olha, podias fazer isso, lista de livros desejados, não é? Vais ficar, vais dedicar a isso, vais ver. Ainda vais ver, que ainda vais viver disso, Sibela, imagina. Imagina. Não, porque isso depois acabas por funcionar. Aconteceu com a minha amiga, que ela chama-se Bookaholic, Bookmamaholic. Eu depois mando. Bookaholic. Conheces a Bookaholic? Não conheço. Mas Mas eu acho que ela põe vamos book mom, de mãe, a holic, porque ela é para o miúdo, né? Para o amigo do Santi, para o João. E ela, antes da pandemia, não tinha nada especial, eu não me lembro. E agora, antes do dia, fui lá e ela tem 17 mil. E eu faço live com a Clara Had agora, que ela é a minha colega da Carolina, e a Clara conhece-a. A Clara tem uma editora de literatura infantil. Conhece-a, portanto estás a ver. A minha colega de. A mãe, não é? Ela é médica e adora para o miúdo. Eu também gosto imenso de livros de infantis. Eu gosto imenso. Só que lá está, é o que tu dizes. É muito dinheiro, não é? Mas eu prefiro a astrologia. Mas eu agora com o Santi,
eu sinto falta, não é? De ter mais cultura, sabes? E eu, por acaso, gostava muito de lançar o meu livro, porque eu tenho uns contos astrológicos de crianças que eu fiz para Santiago quando estava grávida. E ainda agora falei com a Clara, Clara, eu gostava mesmo de editar na tua editora. E eu quero ver se faço isso, sabes? Porque o Santi já me pergunta: Ah, mãe, mas tu escreveste um livro para mim? Eu disse: Sim, amor, só que está repartido nas revistas das aspas de Portugal. Eu vou juntar aquilo e vou fazer, bem giro. E conto astrologia aos miúdos assim. Portanto, eu tenho mesmo que. Pá, só que isto é preciso organização, não é? É preciso organização. Mas eu tenho um anjinho, não sei se o anjinho está aí ou não. Esta hora se calhar já não está. Não. Ai, está aí o meu anjinho, que vai me ajudar em tudo. E eu vou-me organizar, que é o meu problema, não é? Mas arranjei um anjinho, Marte em Virgem, Sibel, percebes o que eu estou a dizer, não percebes? E eu vou-me organizar. É a pessoa que você precisava, com certeza. Não é? Marte em Virgem na 10, estás a imaginar? E ela está feliz também, imagina, somos as duas felizes. É espetacular. Imagina, vou lançar um livro. Olha, e depois também posso lançar no Brasil, porque ela é brasileira. Era giro. Tenho tanto sonho, tanta coisa boa para fazer, tão bom. E isto este quadradinho, Cibele, é o que torna isso possível. Já viste? Portanto, vale a pena um esforço. Faz um esforço, no início custa. Está ali, está ali. Faz um esforço, no início custa, mas depois não custa nada. Aliás, eu estou a dizer mesmo à Liliana, para ela também fazer o mesmo em relação àquilo que ela quer fazer. Pois é assim, eu tenho um ano disto todos os dias e eu já sinto a diferença, não é? Mas já ficas tipo, olha, como os 2 minutos do céu, eu já faço quase ou a acordar ou a dormir em pé, porque a minha vida, aquilo, aquilo é uma coisa que eu não dou, eu não posso, eu não tenho tempo para tanta, não é? Pois aquilo entra, aquilo eu já faço, e a ginástica que aquilo faz. A ginástica que aquilo me dá. Eu nunca imaginei. Eu pensava que era uma coisa, vou ajudar as pessoas, não sei o quê. Mas aquilo também me deu muito. Porque eu tenho uma ginástica mental que é de todos os dias, desde o dia 13 de outubro de 2019, que eu estou nisto. Então, eu sou Mercúrio em Touro, sou lenta, não é? Mas agora já está tudo a andar, já entra, já anda. E eu já vejo, estou com uma elasticidade intelectual que eu não tinha. Ganhei com esta entrega, não é? Esta disciplina, esta dedicação, não é? Ou seja, nós temos sempre um prémio pelo nosso esforço, não é? Portanto, eu estou felicíssima, portanto, eu continuo aqui porque eu sou feliz aqui, não é? Claro que o meu namorado acha que eu estou viciada, mas é que eu sou felicíssima aqui. E é difícil, quem não... Mesmo assim, ele próprio já percebe, já diz, hoje a lua está onde? Mas é brutal, é brutal. Porque eu digo-lhe mesmo, olha, estás assim um bocado ao disposto, a lua está em Carneiro, tá? Só para saberes. Para ele perceber, não é? Porque ele é realmente... Não só a astrologia é um relógio, como as pessoas às vezes que têm muita mediunidade ou têm muita... Olha, tu também, lua em Caranguejo. Vocês são completamente relógios que andam, não é? Vocês absorvem completamente. Eu e a tua filha. A tua filha também é caranguejo. Pronto, mas eu não sou santa assim, não é? Eu devo receber mensagem. Eu não. Quer dizer, não sei, também não posso falar. Mas eu não tenho ideia que seja assim como as pessoas que eu conheço mais intuitivas, sabes? Uhum. A mim, eu acho que. Olha o gatinho. É o chá na lua que está aí ao lado. Como é que se chama o gato? Padmé. Padmé? Padmé. Ela, por conta do... Star Wars. Eu já não me lembro do nome. Não me lembro. Quem Meu é? pai, a gente escolheu o nome. Pois. A gente ia adotar uma... primeiramente ia ser Leia e a gente ia adotar uma frajolinha. Aham. Mas aí meu pai falou, não combina. Aí a gente colocou Padmé, aí... Só que a frajolinha já tinha sido adotada, aí foi ela. Boa, boa. Pois olha, eu não sei o nome da minha gata, eu adotei com 6 meses. Eu dei-lhe o nome de Júlia, não é? Eu dei-lhe o nome de Júlia. Para mim é a Júlia. Mas vocês, claro, puderam adotar pelo nome. Mas eu não me lembro. Eu vi o Star Wars, mas eu tenho a lua em conjunção com o Netuno, então esqueço muito, sabes? E depois da gravidez, sentiste? Também perdi imensa memória depois da gravidez, parece que... não. Mas dizem que é normal, Sibel, não sou só eu, dizem que é normal, que as grávidas ficam meio chonés. E faz sentido, não é? Porque só mesmo com uma chonés é que a gente aguenta aquela loucura de sem dormir, dar de mamar, aquela vida maluca que eu até achei ótimo ter deixado de mamar a cena. Eu sei que é triste, mas foi sem querer. Eu preparei a festa dos 70 anos do meu pai, porque eu achava que estava parada ali, né?
dava mama 2 horas, tipo, em cada mama. Não sei se era tanto. Ou era 2 horas para as duas mamas, ou era 4. Mas era assim um exagero para mim, Marta e Carneiro, não dá, não é? E eu achei que podia organizar a festa do aniversário do meu pai, surpresa, a dar de mamar ao Santiago. Claro que deu asneira, não é? Agora já sei que mamãe não pode fazer mais nada. Tem que estar focada ali. Porque com os telemóveis, com o stress. Pois, não sei que tivesse stress, imagina. Com o stress, e depois eu não queria que as pessoas dissessem que a ninguém que ia haver aquela festa surpresa. Mas eu consegui, falei com 111 pessoas 3 vezes. É óbvio que eu fiquei um bocado esgotada. Mas o problema não foi esse, o problema foi. Depois tive vergonha de dar mamar à frente daqueles amigos todos do meu pai, então baralhei os horários todos e depois a mama, pronto, perdeu-se o leite, secou. E depois, pois, eu também acho, Liliana. E depois não foi só isso. O meu pai ficou completamente emocionado, quase sem falar, e eu pensei que ele ia ter uma coisa, um piripaque. Fiquei muito assustada. Ele ficou, foi um bocado violento, né, emocionalmente. Eu me tive toda a gente, porque eu trabalho com ele, não é? Toda a gente, eu conheço toda a gente. Estás a ver? Imagina a cena do quê? Tu pensas que vais almoçar, já está com a tua filha, e com o neto, e depois de repente está lá, olhas, que engraçado está aqui também. Engraçado está aqui também. Pá, é um bocado brutal. Eu não volto a fazer, já disse que eu não volto. Pá, ele ficou ali, pá, meia hora calado. Eu sei que ele é aquário, mas ele é excelente carneiro. Portanto, ele ficou, eu pensei que ele ia ficar muito emocionado. Ele diz que adorou, mas ele ficou mudo, pá, meia hora. Ele não conseguia gerir É surpresa. a emoção, a alegria, quer dizer. Era toda a gente, sabes? Desde o banco, aos colegas advogados, à família, aos amigos. Eu conheço toda a gente. Isto é a vantagem de trabalhar com o pai durante 20 anos, não é? Conheço toda a gente, conheço os clientes todos. Foi brutal. Mas eu perdi o leite. Ele faz anos no final de janeiro. No Santiago, portanto, só teve 2 meses de leite, coitadinho. Mas foi uma libertação. Deus deu-me essa libertação, porque é uma cena. A pessoa não faz nada, está ali, não é? Meu Deus. Não, você fica, é um tempo que é só deles, né? Porque eles vão ficar, a gente fica com eles e eles ficam com a gente, e assim, é uma entrega total, tanto nós quanto deles. Mas para o Martin Carneiro é complicado. Foi complicado. E às vezes acontece essas coisas, eu acho que nada é por acaso. Então, porque assim, talvez a separação tinha que ser ali, né? Senão a gente fica com aquele cordão umbilical até o fim da vida. Tem que vir alguém de fora e cortar, porque senão a gente segue, assim. E o Santiago tem lua em aquário, portanto faz todo o sentido aquele corte, eu acho. Foi engraçado. Tive pena, não é? Tive pena porque foi muito cedo, só teve 2 meses. Mas ele é muito comilão, ele quis sempre de suplemento, ele nunca foi suficiente, não é? E depois as enfermeiras fazem isso, sabes? Eu fui estudar, isto não tem nada a ver, isto não devia acabar, mas tu és viciante, Sibel, deixa-me só dizer mais isto. Eu fui para uma escola de maternidade, que eu achei que não percebi nada de ser mãe. E tive 3 meses a estudar e a ter aulas. Só que, mesmo assim, a pessoa não sabe nada na mesma. E elas, as enfermeiras, nem sempre fazem o que as nossas enfermeiras da escola nos ensinavam, que era o leite materno, leite materno, leite materno. Então, de repente, eu tive cesariana, não é? Já sabes a história, não vou contar a história do Simão. Tive cesariana e eu acho que aquilo demorou mais tempo, não é? Veio o colostro mais tarde, o bebê tinha de comer, tinha de mamar. Então, acabou por ser logo quase primeiro o suplemento. Então, o bebê tem acesso ao suplemento, não é? Depois não vai querer uma coisa mais escasseada, mais com colostro, não é? Eu não sei, eu até hoje estou para pensar, e dou por mim, a pensar como é que teria sido se o Santiago não tivesse sido suplemento. Será que eu teria dado mais, não é? Será que... Enfim. Mas agora não adianta. O C a gente nunca vai descobrir. Pois. Sim, nunca vamos, exato. Mas eu acho que deve ter a ver com a lua dele, aquário. Mega independente, logo aos 3 meses já não amava, já fazia a sua vida. E a astrologia explica. Olá, Ana Ferreira Andrade, estamos mesmo no fim. Eu já estou aqui a falar da maternidade do Santiago. Nada a ver. A Cibel quer ir jantar, porque lá no Brasil são horas de jantar. Nem sequer fez o jantar hoje. Mas foi delicioso, Cibel, adorei. Esqueci-me completamente do tempo. Exatamente. Obrigada. Mas eu estou com a alma alimentada. Não é? Não é só eu vou comida, assim para a cama agora. Vou assim feliz para a cama. Tu vais jantar, não é? Não, mas é maravilhoso. E vais ver que vais ter também o mesmo no teu canal. E o Instagram tem estas coisas. Portanto, estás a falar e depois... eu acho que até podias fazer assim. Falavas, tiravas os comentários para dizeres o que tens a dizer. E depois pões os comentários. Tu podes tirar e pôr, não é?
pões para ter o feedback, não é? É maravilhoso, vais ver que vais adorar. E depois vais ficar viciada, como eu estou, não é? Vais dizer, ai, tinhas razão, afinal adoro fazer aquilo, estou sempre a fazer. Já preparei, vou falar sobre este livro. E depois as pessoas vão querer, porque parece que não, mas é como eu já escrevi crítica de teatro. E as pessoas gostam daquela pessoa, se tiver o gosto parecido, não é? Acabam por se habituar, é como se fosse uma pessoa quando vamos a um restaurante nos explica qual é o melhor prato, sabes? É muito importante para escolhermos, não é? E depois as editoras vão dar por ti, mas vais receber ainda mais livros todos gratuitos. Assim é a parte melhor. Tudo a chegar a casa gratuito. Dê a sua opinião, fale no seu canal. Bem bom, bem bom. Portanto, é só visualizares que tudo acontece, não é? Quando a gente visualiza. É isso. Minha linda, vamos embora. Um beijo, Vamos lá. obrigada. Bom Boa jantar noite. e até amanhã. Vamos estar juntas na Maggie, né? Verdade, até amanhã. Até amanhã. Um beijo. Obrigada, boa noite. Até para a semana. Beijinho grande. Obrigada.